Olá, minha gente. Deus nos abençoe. Que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira tão especial com o podcast Na Real. Voltamos. Que bênção, que bênção. Lucas, que bom você estar conosco aqui. Mais um. 61? 61, cara. Eu não sei se esse vai ser exatamente o número 61, mas a gente já gravou 61 episódios. Amém. Glória a Deus. Coisa pra caramba. É verdade. Na mesa com a gente hoje... 71, perdão. Caramba. 71. Bastante então, coisa. Eu tô errado por muito. 71, cara. Nossa, muita coisa. Aí sim, vai. Na mesa conosco hoje um casal querido, amém, que faz toda a diferença. A mesa está pendendo para lá, o peso, capacidade, condição, enfim, bênção de Deus, sem comparar. Não dá. Amém. Trata-se do Gerson e da Mariane e do Gerson. Eles são membros de nossa igreja Maranata de Campo Grande. Estão casados há 1 ano e meio. Olha aí. Isso aí. Lua de mel. Isso não acaba nunca. Isso aí, entendeu? Eu defendo, lua de mel não acaba nunca. Tem que ser. Esse é o propósito. 40 anos de casado, estou em lua de mel. É o objetivo. Boa. Esses queridos foram líderes de jovens de nossa igreja durante 5 anos. Já namorando, né? Já estavam namorando nesse período. Sim. Né? É importante que se diga que foi um namoro longo. Foi. Um namoro de 13 anos. Quase completamos os 13. Vou parar aqui nessa apresentação. Muita gente zoava vocês? Com certeza. Com certeza. É mesmo? Qual era a zoação? Vamos lá. Não vai casar nunca, Jesus vai voltar. Era aquela zoação com cobrança, eu pedia logo patrocínio. Falava, pô, mesmo? patrocínio. Tô precisando de patrocínio. Aí eu olhava pra ele e ele... preciso, né? Pagar as contas, festas. Garanto os boletos que eu caso, né? É isso aí. Mas nessa época vocês estavam indo em formação, estavam estudando, não é isso? Sim. Todo esse período. Sim. Vocês, quando se casaram, já estavam praticamente formados. Já tínhamos formados completamente. Já. Ela já tinha defendido o doutorado e eu o mestrado. E aí que Deus abençoe, a gente conseguiu casar. Então havia um propósito nesse sentido, de vocês se casarem após esse processo, ou... Não explicitamente de todo o processo, mas assim, a gente, pelo menos a graduação sim, aí as coisas foram emendando uma na outra e veio pandemia, que atrasou bastante, que a nossa... a gente planejava, então assim, a gente perdeu bolsa, um monte de questões financeiras, aí acabou prolongando um pouco mais. Mas o iniciozinho de graduação, eu terminei primeiro que ele, aí entrei no mestrado. Então, eu terminei o mestrado e ele a graduação bem perto. Aí os passos seguintes foi caminhando. Foi difícil? A realidade é que eu fui bem iludido, né, pastor? Foi iludido? Eu entrei na universidade em 2010 e a faculdade de engenharia química na época era a faculdade que todo mundo falava, pô, você vai sair, você vai trabalhar na Petrobras, você vai sair, você vai ficar empregado, já vai ter muito dinheiro. E quando eu me formei foi 2015, auge da crise econômica do Brasil. Jesus. E não tinha emprego. Se formou na hora errada, então, né? Foi. Exatamente. E não tinha emprego? Não tinha emprego. E é interessante que ele falava que eu quero me formar na graduação e ir trabalhar. Eu não quero saber de pesquisa acadêmica, mestrado, doutorado, não quero saber de nada disso. Quero ganhar dinheiro. Aí era esse cenário, aí ele entrou para o mestrado e gostou da área acadêmica. Exato. Gostou da pesquisa e tudo mais, não da remuneração, que não era lá essas coisas. E aí, por isso que a gente falou que as coisas foram encaminhando, porque se ele tivesse conseguido um emprego não fosse tão ruim naquela época, em 2015, talvez provavelmente vocês teriam casado um pouco depois ali, né? Entendeu? E aí ele formou em 2015, né? 2016. 2016. E eu formei o mestrado em final de 2015. Aí, como ainda estava indefinido, aí emendei o doutorado também. E aí as coisas foram Foi difícil, Mariana, esperar esse tempo todo para casar com o Gerson? Bastante difícil. Ainda mais porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de planos. Por isso que eu aprendi muito sobre a dependência de Deus. Eu gosto de ter as coisas planejadas, organizadas. Só que desde que eu entrei no mestrado para lá, meio que assim, Deus... Você gosta de controlar as coisas, minha filha? Dá um controlezinho aqui na minha mão e você vai viver sobre a minha dependência. Quem está assistindo não sabe ainda qual é a formação deles.
Eu vou chegar lá. Entendi. Aqui nós paramos no meio para explicar Sim. esse projeto Processo. todo de 13 anos de namoro. Pois é. Mas eu não parei ainda, não. Eu sei, Já eu eu sei. continuo. Tá bom. Tem um ditado popular que diz que quem espera sempre alcança. É verdade. Tá na música, né, do Renato Russo. Quem acredita sempre alcança. É verdade. Foi esse é o caso? A gente tinha muita expectativa, né? Não, a gente vai informar, a gente está fazendo a nossa parte. E é importante, assim, a gente frisar que em todo esse percurso e na parte que, assim, a gente estava mais pegado profissionalmente estudando, a gente sempre muito envolvido na igreja. Então, ao mesmo tempo que às vezes parecia nebuloso, escuro, sem ver a luz no fim do túnel financeiramente, né, e oportunidade de emprego, Deus confirmava pra gente nos períodos de dificuldade: eu estou com vocês. Sempre Continue me obedecendo, continue fazendo as minhas coisas que eu estou cuidando da vida de vocês. Ou seja, vocês não são um tipo de pessoas que simplesmente se dedicam, eu não estou aqui condenando ninguém, mas que se dedicam exclusivamente à sua formação pessoal Profissional. e meio que deixa os processos da igreja meio de lado. Pelo não, contrário. aconteceu. Foi a época, nunca aconteceu. Foi a época mais atarefada que a gente estava em mestrado, doutorado e época que a gente estava em liderança, por Envolvidão exemplo. na igreja. Envolvidão. Exato. Envolvidos na igreja, são professores de escola bíblica dominical e Sim. que professores, hein? Ela, A pastoria às vezes ela, com parecia certeza. assim no final da aula. Ih, o pastor ele tá ali. Professores com excelência de ABD. A nossa classe de ABD lá na igreja de Campo Grande, são raras as classes com menos de 50 jovens. A classe de jovens legal, fica bem cheia. bem São cheia. raras as classes. E se os jovens vão, é porque os professores são bons. Verdade. Não é? Porque se a aula fosse ruim, não tinha jovem lá. Ia esvaziar rápido. com Exatamente. certeza. Então a média ela é de 50, 60 a média. É por aí. Quando a galera tá toda mesmo lá, é 70 jovens dentro da sala. Que maneiro, hein? Muito bom. Graças a Qual que era a Deus. média que estava tendo agora? Era 60 e 60 pouco, e por aí. pouco, né? nos Uau, últimos que dias. legal, hein? Então continua. Graças a Deus. Agora sim, ela é formada em matemática e tem doutorado em engenharia civil e está fazendo pós-doutorado. Isso. Lá no fundão. Isso. Amém? Eu não sei onde você vai chegar. Pós-doutorado, Amém? Quem sabe na NASA. Não precisa ser tanto assim, não. Mas se rolar um convite, né? Vai que rola. Você já está com Pagando emprego bem? fixo já? Não. Não. Então de repente, É. quem sabe? Aí, NASA. Deus está aí, NASA. Gente, aí o Aí, Mas NASA. costuma assistir o nosso podcast. NASA, por favor. Tem o cara que trabalha lá Olhamos na da NASA que vê o podcast. Assistem o Na Real. Espiões. NASA, eu gostaria. Ele é mestre em engenharia química e ambos... Engenharia química. Engenharia química, né? E ambos formados lá no fundão, amém? E pelo menos essa parte de mestrado e tudo mais. Tem E eles têm- celular vibrando aí, acho que é o teu. Mas deixa vibrar, vamos desligar, né? Para não atrapalhar a nossa vida. Não deixa vibrar não, que vai pro microfone. Vai, fala. Muito bem. Então, esse é o casal querido que estão nos honrando hoje. Verdade. É um grande prazer. Presença prazer. de vocês aqui. E uma responsabilidade, né? Falei pra pastoria que é melhor falar ao vivo do que gravando. Por quê? Um monte de microfone, um monte de câmera, assim. Mas... A gente não sabe para onde olhar. Aqui é uma espécie de gravando ao vivo. É verdade. Então tá meio que no meio. Meio Então termo. fica tranquilo. Vai ser de boa. Mariana, como é que foi a sua infância, a sua formação na área cristã, evangélica? Você já nasceu num lar cristão? Sim, tive o privilégio de nascer num lar cristão. O pessoal pergunta, quanto tempo você é da Maranata? Eu falo, desde que nasci. Legal. Eu fui nascida e criada lá na Maranata de Campo Grande. Meus pais chegaram na época da implantação da igreja, onde tinha teatro de arena, toda aquela mudança até chegar, né, no final. Então, nasci ali. Eu acho que eu fiz um casamento Foi o deles. dos seus pais. Fez. Olha só. Caramba, que legal. Caramba, que legal. Tá, o casamento deles. Acho que é a primeira vez que está acontecendo aqui, você está entrevistando o filho de alguém que você casou. Tá vendo? Isso revela duas coisas. Que você está ficando velho, com todo respeito ao meu pai, mas que, caramba, a outra coisa eu perdi já na minha cabeça. Mas essa é a primeira. Depois eu lembro da segunda. Mas caraca, que legal, cara. Bastante tempo. Isso já tem quantos anos? Eu tô com 33, meus pais casaram um ano e pouquinho antes. A gente já Então, entrevistou tenho uns os pais 34 dela? anos. Não. Então tem que entrevistar. Acho que essa é a segunda coisa. Tem que entrevistar o pai dela. Mas E eu tive o prazer de estar no casamento dela. foi. Caraca, que Porque é umas coisas de Deus, né? Que a gente não planeja, né? Verdade. maneiro, cara. 34 anos depois. 34 anos depois estava lá. Tava Tava lá lá. orando pelo
Para Deus abençoar. Eu acho que foi um dos Fazendo primeiros cerimônia casamentos, de não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros dali da Maranata de Campo Grande que o senhor Foi fez. logo que você chegou, porque Foi. eu tava nascendo. É, Eu tenho 34 anos. Então, é por aí, é por aí. Isso foi o quê? Quem estava lá? Quer dizer, você não lembra, né? 1990. 90, quem estava pastoreando lá? Não me lembro quem estava. qual é a data aqui que seus pais casaram? Eu acho que É não tinha julho. pastor. Julho? Eu acho que não tinha pastor. Nessa época não tinha alguém era que um liderava. diácono que ajudava a gente lá, não era Eu isso? tinha um mês Era- de vida. Então, assim, bem interessante, né? Caramba, que legal. As Jesuscidências. Aí, nascida e criada lá, e eu sempre gostei bastante desse ambiente da igreja, fui criada ali. Mas eu fui aceitar Jesus no retiro de carnaval. Não lembro tudo com detalhes, né? Mas, assim, são fatos marcantes que eu lembro. Foi um retiro de carnaval que a igreja de Campo Grande estava fazendo num sítio lá. Pastor Cassiano Pastor Cassiano. pregou, não me lembro a mensagem. Eu era novinha, talvez de 10, 11 anos. Mas você foi atingida. Mas ele perguntou quem queria aceitar Jesus, e eu aceitei Jesus ali. E graças a Deus tenho seguido adiante. E aí, nascida e criada lá na igreja. Mas eu comecei a me envolver mais com os ministérios e tudo mais na adolescência. Mais por volta dos 14, que aí eu ia pra escola, e da escola ia pra igreja para ensaio. Quando eu comecei a fazer as coisas mais sozinha, comecei a me envolver mais com 14, os 15 ministérios, né? Da igreja. Já na sua adolescência. Mas espera aí, Adolescência. então. Então vamos fazer uma pausa. Porque vocês têm a mesma idade. Sim. Isso. Então vamos voltar 14 anos antes, que era quando ela estava nascendo, e você estava Ah, nascendo também. exato. Né? Então vocês estavam nascendo mais ou menos na mesma Eu sou época. alguns meses mais velho, né? Então, Você também é de Campo com Grande? respeito, sou também de Campo Grande. Então vai, daí. Então. Por mais que eu tenha crescido na igreja também, eu não vim de um lar evangélico, né? Antes de eu nascer, os meus pais, né? A minha família quase inteira, por parte de pai e por parte de mãe, eles eram da Umbanda Candomblé. Não sei diferenciar direito. Ok. Mas até que uma tia minha se converteu, uma tia por parte de mãe. E aí foi um movimento meio que orgânico, que a família foi se convertendo, né? A minha avó se converteu, as minhas tias. A minha mãe foi a que foi mais relutante, assim, nesse período. Demorou um pouco mais. Demorou um pouco mais. Mas a minha tia tinha um propósito de levar os sobrinhos para a igreja. Então ela pegava e levava todos os sobrinhos. E aí ela andando Que legal. com vários sobrinhos para a igreja, todo pequeno, da mesma faixa de idade. E o meu irmão foi nesse caminho, né? Porque, por mais que minha mãe fosse da Umbanda, do Candomblé, ela deixava minha tia levar. E o meu irmão, quando ele tinha 2 anos de idade, ele tinha uma peculiaridade, que ele tinha um amigo imaginário que tentava matar ele. Caramba. E tentou jogar ele da escada. Algumas coisas aconteceram, só sei do que me contaram, né? Porque meu irmão é 2 anos mais velho que eu. Imaginários. Quem que abriu o olho? Que amigo é esse, né? Quer fazer maldade, perseguir, jogar da escada. E aí a minha tia pediu minha mãe para levar ele para a igreja. Quando ele começou a ir para a igreja, ele nunca mais viu esse amigo. E aí meu irmão começou a ir para a igreja a partir daí. E eu, Ele quando entrou para a igreja, perdeu o amigo mesmo. Perdeu, o amigo O fugiu. amigo falou, O amigo- tu arrumou outros amigos aí, eu não vou quero mais, não. Quero mais ser teu amigo, não. Que amigo é esse, né? É, A gente amigo sabe bandido, bem. safado, né? E aí, bom, isso meu irmão tinha 2 anos, foi mais ou menos a época que eu estava nascendo, meu irmão 2 anos mais velho que eu. E quando eu era pequeno, eu era muito doente. E como meus pais, eles eram dessa religião, eles me levaram para fazer os trabalhos lá. Até que quando eu tinha 6 anos de idade, e porque assim, por mais que eu fosse para lá com a minha mãe e com meu pai, eu sempre ia também na igreja, porque meus primos, meu irmão, todo Sua mundo tia te ia. levava. Eu queria ir também, pô, tava todo mundo indo. Sim. E aí, quando eu fiz 6 anos, eu falei pra minha mãe, não quero ir mais, eu quero ir pra igreja com a minha avó. Não era Maranata, era uma igreja batista, né? A minha tia era da Maranata, levava meu irmão, minhas primas, eu quis ir com a minha avó, era muito apegado à minha avó, quis ir com a minha avó. E aí, com 9 anos, entrei na classe de batismo. 9 anos? 9 anos. Caramba. Na igreja batista, eles aceitam batizar Que a legal, criança que mais legal. nova. E com 10 anos, eu me batizei. Mas aí, nessa mesma época, depois que eu me batizei, eu decidi ir para Maranata, porque tinha mais crianças da minha idade.
E nesse período a minha mãe já tinha se convertido, né? Porque ela passou por um período turbulento e ela sempre ia buscar meu irmão na igreja e sempre tinha alguém que evangelizava minha mãe, né? E ela recebeu muito apoio nessa época e ela se converteu, começou a ler a Bíblia, se converteu. E aí minha mãe ia para a igreja comigo, na igreja batista. E aí depois eu fui para Maranata, tinha mais pessoas da minha idade, mais crianças da minha idade. E aí segui. E eu lembro que a EBD lá era a EBD na Maranata. Não sei como são nas outras maranatas, porque eu não fui criança nas outras maranatas. Mas eu acredito que seja igual. Porque o departamento infantil é muito forte. Era muito forte. Muito forte. Muito O departamento infantil é muito forte. É uma força do ministerial da nossa igreja. É uma coisa que a gente conversa com visitantes, com pessoas que não eram da Maranata, que vieram. Fala, gente, a gente fica encantado, porque tem muita coisa, as crianças são acolhidas, eles aprendem a palavra, chegam em casa contando, então é alguma coisa assim, que é fenomenal e que Deus usa, né? Através das crianças, para atingir os pais, os parentes, assim. Então e foi uma das coisas que me fez também querer ficar. Óbvio que na época a gente nem imagina, não tem esse raciocínio, né? Mas a EBD me encantava. Eu lembro que quando tinha 11, na época a classe ia até 11, 12 anos, a classe de juniores. Juniores, muito E eu lembro que tinha um professor que ele dava aula de escatologia pra gente, de Apocalipse. Caramba! Obviamente era bem mais simplificado, mas eu ficava fascinado com aquilo. Lógico. Lembra o nome dele, não? Era Renato. Ele era diácono da igreja, agora ele não é mais, né? Ele saiu da igreja. Ele era zelador da igreja lá na Estrada do Pré, e era diácono, e depois ele saiu. E ele dava aula de escatologia pra gente, e a gente ficava fascinado. Um filme, né? Lógico. Com 11 anos, 12 anos, você vendo lá, estudando Apocalipse, você fica... E a besta que surge do mar. Caraca! Vem cá, nessa idade, o nosso envolvimento com a igreja, ele acontece sempre através de algumas coisas que nos chamam a atenção e que acabam nos capturando, nos envolvendo. O que foi que atraiu você, de forma que você se envolveu e você começou a perceber Deus no processo? Porque até então você era filho de crente. Sim. Mas quando você começa a participar na causa, se envolver no ministério, né? Aí você começa tem muita a sentir coisa, né? Deus atuando em você. Tem louvor, tem teatro, tem... Sim. O que foi que te... Primeiro, parecido com o dele, mas uma das coisas que eu mais gostava era a Escola Bíblica Dominical. E eu não tenho tantas lembranças da parte juniores, eu tenho poucas da EBD, mas nos adolescentes me marcou muito. Eu tive várias aulas com o Diácono Lúcio. E vocês foram amigos de infância? Né? Sim. Eu não lembro ele tão pequeno. Eu lembro dela, ela nunca vai lembrar de mim. Tu já estava de olho nela? Nessa época não, depois eu fiquei. Eu lembro mais pro meio da adolescência pra lá, né? Ele com uns 10, 11 anos, quando ele chegou, eu não tenho essa lembrança. Mas o que me chamava muita atenção era a EBD, eu gostava muito. Não tem uma foto com as crianças todas juntas em algum lugar? Sempre surge. Tem pontinhos ali. Umas fotos que a gente olha, meu Deus, de que baú veio essa foto? Você de um lado, ele do outro. Tem. Maneiro, né? Juniores tem, né, aquelas fotos. Tem. Pô, isso é muito legal. É muito bom. É porque nessa época que a gente tava na parte dos juniores, assim, eu era aquele que falava com mais gente, que estava sempre envolvido com um monte de coisa, e ela era mais... Sabe aqueles abençoados, quietinhos, bagunceiros? Eu era o mais quieto do meu grupo. E eu sempre fui mais quieta. Não, óbvio. Mas ela... e ela era muito mais calada, então ela quase nunca estava com a gente, assim. Só que aí volta o fator departamento infantil. No departamento infantil, a gente sempre estava envolvido com cantata, com outras atividades, EBF, muitas coisas a gente estava envolvido ali. Então a gente sempre estava fazendo as coisas na igreja desde criança. Sim. E aí, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a Escola Bíblica Dominical. Eu lembro que eu falava com uma amiga minha, eu até levei ela para a IBD, vamos comigo, tem uma aula muito boa, a aula é ótima. E aí, Escola Bíblica Dominical. Depois, eu comecei a me envolver com o Louvor dos Adolescentes. Participar do Louvor dos Adolesentes. Aí onde eu comecei bastante ficar participando e depois ir para o Dolacamp. E aí eu comecei a estreitar os laços com as pessoas da igreja. Porque até parte do testemunho, vou avançar e depois eu volto, é que eu tinha dificuldade quando era criança de dormir fora. Então, na parte mais novinha,
eu era muito grudada com os meus pais, ia para a igreja, ia para os cultos, mas as atividades, retiro, acampamento, essas coisas, eu não ia. Então, quando eu superei essa fase, foi quando eu comecei a me envolver e a participar mesmo das coisas. Mas a minha primeira coisa que me chamou a atenção foi o envolvimento com a palavra, que eu sempre gostei muito. E aí, convidei essa minha amiga, ela foi comigo, gostou muito da aula, tanto que a gente começou a fazer o IBM, lá em Campo Grande, com 18 anos de idade. Legal. 18 anos de idade. E depois o louvor. Eu louvor. E essas duas ferramentas, se é que eu posso usar essa expressão, foram importantes na sua formação, na sua relação com Deus, Com certeza. na sua firmeza espiritual. Com certeza. Porque aí, no Louvor dos Adolescentes, eu comecei participando. Ele ainda adolescente, depois de um tempo, o Lúcio colocou ele para ficar à frente do Como louvor, líder, porque louvor. a líder que estava saiu. E depois, a gente já tinha ido para os jovens, né? Sim. Já estava namorando, já tinha ido para os jovens. Eu comecei a auxiliá-lo ali também na organização do Louvor dos Adolescentes. Ele mais na parte de música, porque eu não entendo muito. Eu mais na parte de... Que a gente fazia o louvor, mas não era só o louvor. A gente separava com o grupo de louvor momentos de palavra, uma de oração junto. Então, nessa parte mais devocional, discipulado, era mais comigo e ele na parte mais técnica. Então, assim, a gente foi se estreitando e Deus foi encaminhando e a gente foi sempre vendo a necessidade de ter um relacionamento com Deus, de buscar o Senhor realmente, não de estar só envolvido em atividades. Mas era algo que Deus despertou no nosso coração a partir de um ponto que eu preciso viver um relacionamento com Ele. Eu preciso... Como a gente falou, né? Eu fui nascida e criada na igreja, mas filho de crente. Aceitei Jesus de novinha. Mas nesse caminhar, acredito que mais perto do meu batismo, que eu, por mais que fosse já... tinha aceitado a Jesus, estava fazendo as coisas, eu acho que eu me batizei de 16 para 17. Então, nessa fase, eu tenho certeza que eu já estava ali buscando muito o Senhor, bem com esse propósito. Eu preciso buscar intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor, de ler a palavra, de orar e de ter entendimento de que a gente realmente precisa estar aos pés dele e é isso que eu quero seguir. E eu lembro que eu orava muito, eu pedia a Deus, Senhor, eu não quero te negar. Senhor, eu não quero te deixar, me ajuda a permanecer. E era uma oração constante, novinha. Quem despertou isso em mim foi o Espírito Santo. Com certeza. Foi o Espírito Santo. Mas você tá no storytelling da história, você tá um pouco à frente do dele. Do dele, é verdade. Bem aqui. Porque ela já tá com 16, 17. A gente já Eu tô aqui no departamento infantil. Você ainda tá ainda. Então vamos entrar na adolescência, Vamos pô. entrar na tua adolescência. adolescência. Como é que foi? A adolescência foi o seguinte. Por mais que eu tivesse envolvido em muitas coisas da igreja, eu vivia meio que uma vida dupla. Meio não, completamente uma vida dupla. Eu fazia muitas coisas na igreja, eu participava do louvor, participava de street dance, participava de teatro, eu estava quase todos os dias na igreja. Quase todos os dias não, estava todos os dias na igreja. Até quando não tinha nada para fazer na igreja, não tinha nenhum ministério, eu combinava com meus amigos, vamos para a igreja, porque a gente ficava sentado ali. Eles iam para a porta da igreja e ficava ali. Ficava conversando, até 10 horas da noite, quando a igreja fechava, e depois ia para casa. A gente fazia isso. Mas quando eu não estava naquele ambiente com meus amigos da igreja, eu era outra pessoa. Eu falava muito palavrão. Todas as brigas da rua eu estava envolvido. Só apanhava, mas eu estava envolvido. Eu tava na briga para apanhar, pô? Ele tentava vencer, mas eu não achava que era conseguia. forte, achava que ia conseguir, mas não conseguia. Falei que ele era do grupo dos quietinhos, entre aspas. E aí, eu ia para Dola Camp e quando eu voltava, falava, não, vou mudar de vida, vou fazer diferente. E aí passava um mês, aí aquelas amizades, tudo aquilo, me envolvia de novo e eu vivia vida dupla de novo. Mas uma coisa que é importante, que eu nunca deixei de ir para a igreja, mesmo vivendo essa vida dupla, eu ainda tinha bastante temor de Deus. Então, eu chegava na igreja, no domingo, na EBD, ouvindo a palavra, ia trabalhando em mim. Mas eu tentava lutar e não conseguia. Até que uma vez eu entendi que eu precisava, de fato, tomar uma decisão. Não, quando Deus vai me mudar. Não, eu preciso tomar a decisão de mudar. Não é... Deus vai te mudar, mas você precisa decidir que você quer mudar. Se posicionar. Você precisa tomar sua posição. E isso foi voltando de uma Dola Camp, eu não me lembro exatamente quando que foi, mas eu tomei uma decisão de que eu ia buscar mais a Deus, que ia estudar mais a palavra. E a EBD dos adolescentes foi muito importante para mim, porque
o Lúcio ensinava muito a palavra pra gente. A gente estudou Teologia sistemática. todas as teologias sistemáticas na RBD dos adolescentes. O Lúcio se gaba muito hoje de que a gente, adolescente, deu aula de escatologia para a igreja. Ele fez tipo uma feira de ciências e dividiu a classe em turmas em grupos, e cada grupo explicava uma parte da escatologia para a igreja. E aí a igreja ia, passava de estande em Uma feira estande. mesmo, maneiro. Uma feira, literalmente, foi no muito legal. domingo. Que ideia boa, hein? Maneiro pra Ele caramba. ele tem essas fotos, aí eu... As fotos são A gente terríveis. assim, meu Deus. Mas- Aí os pastores passando, meu Deus, o pastor tá vindo Baita aqui, ideia. novinho. Baita ideia isso. Muito Tem legal. que ser feito de novo isso, cara. Muito legal. E aí, vai. E aí, isso foi uma das coisas que me fortificou mais, porque à medida que você vai conhecendo mais a Deus, né, você vai tendo seu momento de devocional com Deus, mas se você começa a se aprofundar no entendimento de quem Deus é, no entendimento da palavra, isso vai fortificando a sua fé, você vai solidificando o que você acredita. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito a não voltar às práticas que eu tinha antes, né? E aí, nesse meio tempo, eu fazia aula de música, né? E tocava na orquestra, participava do louvor da igreja. Qual instrumento que você toca? Na orquestra eu tocava trompa, não toco mais. Olha o instrumentozinho que ele escolheu. Não, né? Não é que eu escolhi. É assim, as pessoas geralmente falam que trombonista, trompista, são tudo saxofonistas frustrados. Não. Trompa é diferente, meu irmão. O som da trompa na orquestra é brincadeira. Não, é muito bonito, é muito bonito. Mas eu confesso que... Me perdoe os violinistas. Hoje em dia você ainda sabe tocar? Talvez. Muito tempo que ele não toca. Mas o maestro Rodrigo, na época, ele tinha um projeto de escola de música na igreja, era muito forte isso Que lá legal. em Campo Grande. E ele conseguia os instrumentos, na igreja financiava os instrumentos pra gente tocar na orquestra lá. Então ele falava, chegou pra mim e falou, ó, tem uma trompa sobrando aqui, não tem saxofone, tu quer aprender? E aí eu fui aprender. Isso na orquestra. Mas eu fiz aula de violão também, aula de violão de guitarra. Maneiro. E cantava no Ministério de Louvor da igreja, né? E no Louvor dos Adolescentes. Quando a líder do Louvor dos Adolescentes, por motivos profissionais, precisou sair, ficou um gap sem líder. Como eu já fazia aula de música, eu cantava no Louvor da igreja, eu Todo comecei... mundo olhou pra você ali. Não, eu comecei Começou a pô, ajudar. tá meio solto aqui, vamos tentar organizar. Aí começava tentando organizar, e aí o ensaio fluía, aí o Lúcio era o líder dos adolescentes na época, viu que eu tava meio que tomando a frente, então ele me colocou como líder mesmo. E aí nisso ficou um bom tempo, desde Bastante dos tempo, não sei. 15 a... Nem sei Até como. perto do... Até quando a gente entrar, entrou até na entrar na juventude. liderança de jovens. E aí, nessa época, vocês... Então, ele foi seu líder no Fui louvor. líder do louvor. Foi. E aí, eu, na liderança do louvor, sempre chegava uma pessoa e falava assim, poxa, eu tenho uma palavra, pô, Deus falou comigo e tem uma palavra aqui para dar pro pessoal. Eu falava, não. E aí eu ficava olhando para essa pessoa. E essa pessoa sempre voltava... Não, aí a pessoa dava a palavra e eu ficava olhando, admirando, falava, pô, que entendimento que ela que tem na palavra, palavra, né? Estava lá de olho. Foi aí que começou? Foi basicamente... Foi basicamente por aí. Nesse momento. Nesse momento, momento, vocês nesse tinham... momento. Que idade? 15, 16? Não, aí já tinha 17. 17. Você começou a admirá-la Sim. porque ela sempre trazia uma palavra... Isso. E ela era muito bonita também, né? É, mais bonita ainda hoje. lógico. E aí juntou tudo, né? Comecei a gostar dela involuntariamente. E como é que ela ficou sabendo disso? Eu contei pra ela, mas ela não me quis, não, pastor. Ah, não? Ela Me De início negou. ele tomou um toco, de início. É mesmo? Tomou toque? Sério? Me negou. Foi. E aí... Falou assim, vai cantar Não, em outra ela falou freguesia. assim, ela falou assim- Evento canônico que a gente falou. Tem que tomar um toque, cara. Faz parte do cânone do homem. Ela Pra falou, dar a gente certo, é muito primeiro toma um amigo, a gente é muito amigo, eu não quero perder a amizade. Ah. Aí... Essa conversa é sempre Essa assim. conversa é uma vacilo, né, cara? Eu também Papo 10. horrível. gente é amigo. Mas o pior é que era verdade. Mas e aí, como é que foi? Como é que foi esse como é que aconteceu que ela... Então, Que ela percebeu que não queria mais ser sua amiga. Uns amigos inventaram uma história. O charme gerciano chegou aqui. Uns amigos inventaram uma história de que ela estaria aberta para que eu a conquistasse. Só que isso não era verdade. Depois que eu descobri que não era isso verdade. foi... Foi uma narrativa. Acho que foi estratégia do Foi pessoal, uma- eu acho. Eles inventaram essa história, eu acreditei. Lógico. Investiu. Um apaixonado só precisa de um motivo. Exato. E aí, enviei flores para ela.
Ih, Obviamente, eu tinha muita vergonha. E aí eu não fui na casa dela. aí pegou profundo logo. Eu Eu não- em casa, do nada, bate Blim uma blom. pessoa no portão. Não era eu a pessoa, porque eu era muito Foi envergonhado. entregador. Ele Chegou entregador a com a flor. carta e a flor. Flores. Eu falei, gente... Não, como mas isso é assim? uma baita surpresa. Tremendo, assim. E aí? Não, Desesperado. e aí, pastor, que nesse dia era uma quinta-feira. Na sexta-feira a gente tinha ensaio, porque a gente ia cantar na Dola Camp e aí tinha ensaio do E louvor. você assinou o bilhete. Ah, óbvio. Não era admirador secreto. Na sexta-feira, quando eu cheguei pra ensaiar, ela nem olhou na minha cara. Sério? Nem olhou na minha cara. Tadinha, fiquei Aí eu bloqueada. falei, o que aconteceu? Não acredito. Ela não me mandou mensagem na quinta-feira. As flores estavam murchas? Não sei. Mandaram não as sei. flores. Não, na verdade eu fiquei em choque, porque eu não entendi nada, porque eu tinha falado pra ele que não... Que não ia rolar. E do nada E chegou aí, um negócio. pum, flores. E eu sempre fui super tímida com relação a essas coisas de namoro, sempre fui muito reservada. Eu fiquei E o em maluco lançou choque. flores. O cara não entendeu Literalmente, nada, eu não? não entendi nada. Eu fiquei em Eu choque. falei em português claro, não vai rolar. Aí, pá, flores. Exatamente. Aí a minha reação natural foi: estou em choque, paralisei. Não sei o que fazer. Até que foi no sábado, acho que foi no sábado que você falou que queria conversar comigo, não me lembro direito o dia. E aí na segunda-feira a gente sentou pra conversar. Aí ela me explicou que não queria. E aí eu tenho uma dica pra você. Se você é feio e a pessoa não te quer, seja crente. Caraca, cara. Essa dica é boa, hein? Poder da Seja oração, crente. né? Cheguei pra ela e falei, tudo bem, vamos orar então? Eu sou feio, mas vamos orar. Vamos orar? E aí, a gente foi pra Dola Camp. Quando a gente voltou da Dola Camp, ela decidiu me dar uma oportunidade pra gente começar a orar em relação a se era isso mesmo que Deus queria que a gente fizesse. Porque em vários adolacampos, né? Em vários retiros, quem já foi sabe como é que é Sim, que sim, Deus... sim. Não é porque o lugar é o lugar, mas Lógico que enfim, não, a gente sim. sabe como funciona. E aí eu fui pedindo a Deus algumas respostas. E aí eu lembro que nesse adolacamp Deus usou o pastor Patrick. Eu acho que basicamente o que eu tava orando, Deus usou o pastor Patrick na hora de fazer apelo no culto de sábado à noite. E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a levantar e fui lá na frente, porque era o Senhor falando comigo, me deu algumas respostas. E me direcionou. Eu falei, eu não sei se vai ser ou não vai ser, mas estou disposta pelo menos a orar sobre esse ponto. Naquele momento, realmente, por isso que eu falei que não era mentira. Eu gostava dele realmente como amigo, mas se fosse alguma coisa para surgir para frente, eu estaria disposta a orar por esse motivo. Aí na volta do Dola Camp a gente conversou. E só que ela foi um pouco ousada, pastor. Ela falou assim, a gente vai orar, pra tu ver como que a pessoa não queria. A gente vai orar, mas eu quero que Deus fale comigo e com você, e quero que fale da mesma forma. Obviamente, isso não é uma doutrina, mas ela colocou todos esses impedimentos. condicional, Ela né? achou que Deus não ia falar. Ela achou que Deus não ia Falou, falar. agora eu quero ver. Aí as pessoas Aí ficam o cara caiu no joelho do outro lado. Por isso que ele falou, o poder da corei oração. tanto. Aí Não as corei pessoas tanto zoam na a vida. gente, né? Que eu enrolei ele pra caramba, porque acho que a gente, nesse Durou período aí, uns 7 meses. 7 meses. Durou 7 meses de oração. É mesmo? Caramba. Aí É depois- assistente, meu irmão. Não foi pacto de 7 semanas. Foram 7 meses. 7 meses de oração. E nesse tempo a gente foi conversando, né? Todo dia a gente conversava no MSN, né? Eu ia Acho pra que ele Lan era House. sócio da Lan House, porque todo dia de noite ele ia na Lan House na época pra... Essa história porque a minha mãe sabe disso, ela fica, toda vez que eu conto, ela fica pra morrer, porque ela saía pra trabalhar, muito cedo pra trabalhar, estávamos eu e meu irmão em casa, ela deixava R$2 pra comprar pão. Era R$1 a hora da Lan House. Dividia eu e meu irmão, cada um ficava 1 hora na Lan House. Eu queria conversar com ela, eu pegava o dinheiro do pão e ia pra Lan House conversar. Eu não queria, até hoje eu não tenho muita coisa de comer de manhã, né? Eu não sinto muita fome de manhã. Então eu ia pra escola Jejum de boa. sem comer e à noite estava lá. Já eu estava no conversando propósito, com ela. né? Jejum, oração. Aquela questão dos opostos, né? Eu E Lan acordo House. cheia de fome. Ele não tem fome. Teu irmão queria jogar um CS. E eu queria conversar com ela. Cada um faz suas escolhas. Né? E aí a gente foi estreitando os laços, a gente foi conversando cada vez mais. E aí, enfim, o sentimento foi, né, se aproximando. E até que Deus falou comigo, falou com ela. Inclusive, no Deus mesmo... falou a mesma coisa? Falou. Não falou... Ele falou da mesma forma, usou o mesmo texto, mas foram momentos diferentes. Sim. Né? Mas Deus falou com a gente, e a gente entendeu que era Deus falando, e a gente decidiu começar a namorar.
E a gente começou a namorar servindo, né? No momento que a gente estava servindo na igreja. No meio de uma EBF. No meio de uma BF, servindo lá, ajudando no departamento infantil. A gente... E ela finalmente disse sim. exato. Caramba. Ele fala que eu enrolei ele, mas depois Então- ele me enrolou um tempão até casar, né? Então. Literalmente, Tô taquite. aquela brincadeira que a gente faz, você orou muito. Orei bastante. A brincadeira não era brincadeira. Não é brincadeira, É verdade. valeu, aconteceu É mesmo. verdade. Orei muito. Orei de verdade. Amém, que bom. Caramba, Mas vem cá, que legal. gente. Lógico, vocês estão vivenciando um relacionamento com Deus intenso, porque vocês são líderes, são professores, envolvidos em ministério de louvor. E isso não tem como. Ou você tem um relacionamento com Deus, ou você Sim. é esvaziado no processo, não é verdade? Mas no caso de vocês, não. Vocês tinham esse relacionamento com Deus e começaram um relacionamento de namoro. Baseado nisso. Não é? Ancorado nisso. E como é que foi isso? Foi interessante, né? Porque desde o início Deus falou tanto comigo quanto com ele que ele tinha um propósito para o nosso relacionamento e um propósito juntos. E que era para a glorificação do nome dele. Na época, a gente novo nem sabia o que era, a gente vamos obedecer. E ao longo do caminho as coisas foram acontecendo, aí o senhor até perguntou, né? Vocês lideraram estiveram à frente da liderança, né? Juntos. Juntos. Desde E não o foi louvor dos algo que a adolescentes, gente buscou, foi algo que aconteceu. Mas assim, a gente estava cada um buscando, né, ao Senhor, servindo na igreja, independente EBF, teatro para apresentar para as crianças, né, na IBF. A gente fazia de tudo. A gente era o É pior. tinha, a gente interessante é que fazia. existem casais que, às vezes, dos casais, né, tem uma chamada e tem um desenvolvimento maior, vamos dizer assim, e o outro meio que acompanha. Acompanha, dá o verdade. Mas apoio. no caso aqui, não, meu filho. Os dois estão ali, Aham. É. entendeu? Nadando ombro a ombro. Ombro a ombro. Hoje a gente porque- olha para trás Porque e vê. ambos tinham e têm a capacidade de desenvolvimento. Então, quando juntou os dois Virou na uma liderança, potência, né, cara? foi uma bênção para a juventude, para a igreja. Onde eles entravam juntos, entendeu? Frutificava, Era florescia. bênção. Né? Cara, que legal. Deus tem seus propósitos Tem e seus cumpre, né? Então, assim, foi algo que Deus... a gente não sabia o quê, mas a gente sabia que Deus estava à frente, que Deus tinha falado com os dois dessa forma. Posso abrir um parênteses? Que eu não sei se é tão importante nisso tudo, mas é que eu fiquei curioso. É que os seus amigos criaram a narrativa, Exato. né? A ideia lá, tipo, não, vai lá que ela... Ela falou isso, fulano de tal falou que ela deixou a entender isso. Deixou entender. Esse é o ponto. Ele Você deixou tem a uma chance. entender. Você tem uma chance, Ela né? deixou Plantaram. entender que ela estava abrindo o coração para você. Plantaram essa ideia. Pois é, aí eu fiquei, caraca, 7 meses depois, essa galera comemorou muito quando você começou a namorar. Eles comemoravam o tempo inteiro. Quando a gente junta, eles Esse já... período que a gente estava orando, A aí a gente gente não não tinha um minuto de podia paz. passar no corredor perto, precisava do... A gente não tinha um minuto de Aquele paz. jovem adolescente da igreja, né? Daquele nível. E eu toda Que sem graça, bonito. tímida. Ele Imagina. deve ter virado herói, né? Então, mas alguns amigos devem ter falado, mano, parte pra outra, já acho que ela não vai ficar contigo. Ninguém mandou? Não, ninguém falou não, porque os meus amigos gostavam muito dela. Aí eles queriam que a gente namorasse Tava logo. tudo torcendo Queria logo mesmo. que namorasse. Eu também queria logo que namorasse, mas... E nesse processo de namoro até o casamento em si, que aconteceu exatamente 13 anos depois, como é que vocês tiveram condição de lidar? Houve provisão de Deus? Como é que Deus encaminhou tudo isso? E vocês estudando? Saindo da adolescência, entrando na Eu juventude. me lembro nesses últimos anos que estive lá em Campo Grande, que vocês... Chegou um momento que vocês falaram, olha, pastor, eu estou com um projeto de casar, mas se não sair isso aqui, eu não consigo alcançar. Vocês estavam meio que dependendo de algumas portas se abrirem para que Sim. vocês alcançassem. Ou seja, tem um processo aí, Um caminho. um caminho, né, que vocês certeza. percorreram, que com certeza houve provisão de Deus, manifestação de Deus, milagres. Conta pra gente A isso. vida acadêmica deles aconteceu no meio desse Exatamente, caminho. né? exatamente. Eu comecei já a ver os milagres de Deus, né? Vou focar por aqui. Na infância, inclusive. A questão que eu falei sobre não conseguir dormir fora, quando eu era criança, eu tinha muito pesadelo. E eu tenho lembrança que era assim, era um pesadelo, não lembro exatamente, mas era como se fosse algo muito ruim que quisesse acabar comigo. Pesadelos nesse sentido. Sim. E aí eu tenho a lembrança dos meus pais orando, impondo as mãos, aí me levavam às vezes para o quarto deles até eu dormir, cantando louvores, e isso era muito frequente.
Até que um certo ponto depois surgiu uma depressão. Então eu sempre amei ir para a escola, a aluna que senta na frente, gosta de estudar e tudo mais, não consegui ir para a escola. E aí foi ficando um pouquinho maior, isso foi me afetando dessa forma. Até que eu tenho essa lembrança de que uma vez, numas férias, eu fui para casa da minha tia, muito colada com ela e com as minhas primas, que é a idade próxima. E os dias que eu fiquei lá, enquanto era de dia estava bom, que eu estava brincando, me distraindo, mas à noite, insônia, eu não conseguia dormir. E no momento que eu estava tentando dormir, ficava na minha mente, meus pais estão em casa, eles podem falecer enquanto eu tô aqui. Então, imagina a guerra, uma criança. Caramba. E junto com a depressão. E eu, quando foi tendo mais entendimento, meus pais orando, clamando também, mas isso eles não sabiam, desses tipos de pensamento. Eles sabiam dos pesadelos, da insônia, mas esses detalhes eu nem falava para eles. Lógico. Também para não preocupar. Aí, a partir de um tempo, eu comecei a orar e pedir ao Senhor. E não sei exatamente o momento, mas um dia isso parou. E eu entrei no ensino médio com 14 anos. Eu saí de uma escola de bairro, perto de casa, que no final eu ia andando, e fui estudar em Seropédica, no Colégio Técnico da Rural. 14 anos. Até para mim foi um choque. Como que eu vou me desenvolver lá? Eu estudava só em um turno, eu ia sozinha, né, com o pessoal, mas eu ia e voltava, e era horário integral. E foi um passo... Uma ruptura total em que eu cheguei lá e me desenvolvi bem. Não sofri com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ansiedade, com esse tipo de depressão, nada. Eu simplesmente comecei e fui até o final. E eu falo que isso não foi só uma cura física, emocional e tudo mais. Foi algo que Deus fez, que tinha um propósito lá na frente. Não só acadêmico, mas como ministerial. Amém. Porque por isso que eu falei também que a Dolacamp, o primeiro que eu fui, foi quase saindo dos adolescentes. Acho que foi o último que eu poderia ir, ou o penúltimo. E aí o Paulinho, lá de Campo Grande, ele fala assim... Eu nem lembro dessa frase, mas ele lembra. Ele fala que eu falei pra ele assim... Nossa, por que eu não vim antes? É tão bom. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Mas eu não tinha essa condição de ir e nem talvez a motivação para pedir meus pais para eu ir, porque eu tinha essa dificuldade. Esse bloqueio, né? Exatamente. Aí Deus me curou aí, sarou essas feridas aí. Aí eu comecei a participar mais ativamente dos retiros, das coisas. E enquanto ajudando ali no Louvor dos Adolescentes, a gente era da equipe, né, que trabalhava com os adolescentes, mesmo depois indo para a juventude. O Lúcio colocava a gente, eu acho que foi 8 ou 9 anos, monitora de Adolacamp. Como que eu poderia servir ao Senhor ali se eu tivesse aquele trauma? Que não dormia fora de casa. Não dormia fora de casa. Sim. E nenhuma vez, esses anos todos que eu fui para Xerém, eu tive um pensamento desse enquanto eu estava servindo ao Senhor lá. Glória a Deus. Então não foi algo simplesmente, já é maravilhoso, mas foi algo que Deus tem um propósito. Tanto na minha vida acadêmica, quanto na minha vida de serviço ministerial. E aí, voltando para a acadêmica também, por quê? Eu entrei para depois do ensino médio, né? Fui estudar graduação lá em Seropédica, também na Rural. E uma carga de estudos muito grande. Primeiro período, fui e voltei. O segundo período, eu falei, mãe, não tá dando. É muita matéria e eu tô com medo de reprovar. E é muito longe. Muito cansativo, é longe. É longe de Campo Grande. É longe de Campo Grande. Não, Seropédica é longe. Não, porque Campo Grande é longe. Seropédica é longe de Campo Grande. Longe. Eu acho que de Campo... Mas Seropédica ainda é mais perto que outros lugares. Mais perto que a UERJ, mais perto que a UFRJ. É o mais perto de Campo Grande. De Campo Grande. De Campo Grande. Por exemplo, Seropédica deve dar uns 30 quilômetros de Campo Grande. A UFRJ agora dá uns 50, 40 e pouco. Fora o tempo de trânsito. O trânsito deve ser bizarro. O trânsito é bizarro. Pesado. Aí, nesse momento, eu falei, mãe, eu tô querendo ficar por lá, vai abrir uma chamada para tentar conseguir alojamento, eu quero ficar. Mas imagina, eu entrei com 17 anos. Imagina o pai e a mãe deixar ir para alojamento, rural, faculdade, longe de casa. Aí eu falei assim, mãe, mas deixa eu tentar. E, ao mesmo tempo, foi um período que o Lúcio estava incentivando a gente e a gente também estava querendo começar o IBM. E aí eu lembro que eu falei com eles, eu falei assim, pai, mãe, eu quero começar a fazer o IBM e tentar esse processo do alojamento. Simultâneo. E a aula era segunda e quarta. Aí meu pai falou assim, tá bom então, você vai tentar o alojamento, mas aí na segunda você volta para casa e vai pro
IBM. pro IBM, na terça você vai pra faculdade e dorme lá, na quarta você volta pra casa e vai pro IBM, na quinta você volta pra lá. Então, assim, eu passava de segunda a sexta lá, mas voltando durante os 2 anos do IBM, segunda e quarta fazendo aula. Aí eu saía de lá, chegava em casa 10 e pouca da noite pra acordar cedo no outro dia. E foi essa Doideira, hein? doideira. É. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom. Porque, ao mesmo tempo que eu estava lá, Deus estava ali, ó, Fortalecendo. fundamentando as bases da minha fé, conhecendo mais dele e envolvida. Em algum momento lá, você sentiu a agressividade ou agressão à sua fé? Na faculdade. Olha, eu especificamente, Deus é muito bom comigo porque eu entrei e eu consegui um grupo de amigos bem coeso, alguns poucos evangélicos também, os outros que não eram tão doidos, digamos Entendi, assim. entendi. E num curso de exatas, essas influências podem até ter, mas é um pouco São menos. menores. São menores. Humanas a coisa é É, pior. mas, por exemplo, da parte de conduta, eles falavam pra mim, não é possível, você vai sair da rural sem ir pra uma festa? Você não vai em nenhuma? Eu falei, não. A tal da chopada, né? Que tem todo dia, né? Toda semana, toda hora. Não tem necessidade. Ah, mas não é possível. Então, assim, essas coisas eu ouvia. Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito bem resolvida. Entendeu? Igual, por exemplo, trote. Assim que eu cheguei. Ah, tem que fazer trote. Ah, tem que pintar. Se me pintar, tudo bem. Eu passei no ensino médio, não tem problema. Agora, você tem que pedir dinheiro, que o pessoal às vezes está no Pra sinal. poder comprar bebida pra festa. Exato. Ah, você vai Eles pro falam que é sinal pra pra pedir se livro, pintar, mas não é. pra Não, você... é pra comprar Ah, vodka. você tem que ir lá com a gente, porque o pessoal tá fazendo pra poder arrecadar fundos. Aí eu, pra quê? Ah, pra gente fazer o churrasco, a chopada, e se não fizer, você vai pagar não sei quanto. Eu, mas eu não quero ir, eu não vou. Então pra que eu vou pegar dinheiro pra... É. Entende? Então, assim, eu sempre fui muito bem resolvida. Então, esse tipo de influências, eu poderia ouvir as coisas, mas não vou. E, assim, eu tava cercada, né? Deus é muito bom, porque eu tava cercada de pessoas que também não iam, que também não tinham esse interesse. Podia ouvir piadinha, mas, assim, eu deixava pra lá. Deixava pra lá. E graças a Deus, eu vejo que o ambiente, tanto no meio ali dos estudos, quanto no próprio alojamento, que eu já ouvi de histórias, né, de muita coisa, Deus me preservou, que eu fiquei tendo o mesmo contato com pessoas. Inclusive, uma menina que alguns anos ficou comigo no quarto, ela era espírita também, mas sempre me respeitou. Ah, vou embora hoje, que eu vou na igreja, e sabia, a minha Bíblia ali do lado, e não tive problema. Então, assim, eu vejo que Deus realmente preservou ali. Aqueles prédios são muito distantes ali, muito Anda muito escuro, muito de noite. Perigoso. Muito perigoso aquilo Perigoso. ali. A gente tá Muito falando- aberto. Muito aberto. A gente tá falando do Rio de Janeiro. Pois é. A gente passa ali, eu já passei várias vezes, fico pensando, meu Deus do céu. A maioria das minhas matérias eram de dia. Meu curso era integral, manhã e tarde, né? Mas eu puxei uma matéria à noite para acelerar. Puxei didática do ensino. E aí era de 6 às 10. Eu tinha pavor. Acabava a aula, a professora liberava um pouco cedo. Era aquele caminho do ponto ali até lá atrás no alojamento. Eu E quem andava... ficava lá também, os prédios não são perto um do outro, Não. é distante. Anda distante. muito. Anda muito. Eu andava, marca de blusa e de havaiana, era o que eu mais tinha nessa época. Agora é longe o ponto de ônibus ali. É longe o ponto de ônibus. Não sentia medo, não? É porque eu andava em grupo. Andava A em gente, grupo. eu Lá tentava tem- escrever as matérias junto com pessoas que eu conhecia. No final vai ficando mais difícil, porque alguns vão ficando para trás, vão mudando de curso, não tá no Sim, mesmo sim, horário. sim. Mas no início, que tem mais gente junta, Tá sempre a gente com tentava 6, se 7 matricular juntos. nas mesmas turmas. E aí É. saía em grupo, principalmente se tivesse só menina. E lá o pessoal tem costume de oferecer carona, quem vai para um prédio mais distante. Nunca peguei. Falei, eu, menina, não vou entrar num carro de quem eu não conheço. A não ser que fosse, assim, algum professor ou alguma pessoa que era da minha Conhecido turma, lá, né? conhecido. Com um mínimo Mas, de assim, confiança. estranho, É. não. Porque, assim, a gente ouve as notícias, Sim. né? E houve notícias de coisas ruins? Tem bastante. Ouve. Tem bastante. Tem? Lá tem bastante. Violência, essas coisas todas? Não, tem... Inclusive, acho que as coisas pioraram, porque há Pioraram, pouco tempo atrás a gente É. ouviu de um tiroteio durante É. o dia no centro lá de Seropédica. Isso, na minha época, eu não ouvia. Caramba. Lá tem muito caso de... Não sei se eu posso falar isso, mas é de estupro. De sequestro para estuprar. Principalmente porque tem essa cultura de dar carona. Então, uma pessoa para, quer carona. E aí a pessoa entra no carro e depois não O cara oferece a carona, mas ele nem é dali. Sim. Ele Mas é só se fantasia de aluno. Pois de é. aluno ali, se coloca na situação para se aproveitar. Provisão de Deus. É, a provisão de Deus. E aí, na graduação,
quando acho que eu iniciei o 3º período, eu consegui uma iniciação científica, que é para você trabalhar com pesquisa e recebe uma bolsa pequenininha, assim, desse tamanho. Mas era algum dinheiro que, inclusive, me ajudava. Meus pais, né, com as dificuldades, mas passagem e tudo mais me davam, mas assim, somou um dinheirinho para aliviar. E aí eu lembro que eu consegui comprar um notebook com o dinheiro que eu fui juntando dessa bolsa para poder estudar, para fazer os trabalhos. Na época eu consegui um cursinho de inglês, né? Eu comecei por um tempo também. Assim, Deus foi provendo exatamente ao longo do caminho em todos os processos. E aí terminei... Oi? Depois da graduação ainda teve mais coisa? Na graduação, na pós-graduação, no mestrado também. Porque no mestrado eu entrei, aí fiquei nessa. Falei assim, se eu não conseguir bolsa, eu vou para agora a UFRJ, que eram 30 quilômetros, já vai para quase 50, longe pra caramba, e a gente gasta. Mesmo que você não pague uma universidade federal, que a gente não tem mensalidade, mas o custo para se manter lá existe, né? Então, eu fui para a UFRJ, eu falei, eu tenho que conseguir bolsa. Será que eu vou conseguir bolsa? Porque tem a classificação, né? Então, dependendo da sua classificação, os primeiros ganham as bolsas e quem tá mais para baixo pode não ganhar. E aí, antes de eu começar, eu recebi um telefonema da secretaria que eu tinha conseguido a bolsa. Então, eu entrei já com a bolsa, no mestrado. E aí, só que assim, é o primeiro mês, você vai receber no segundo. Aí, no primeiro mês, eu fiquei indo e voltando. Aí, depois que eu recebi a bolsa, eu consegui um lugar por lá também, era uma república feminina, para poder ficar. E aí, Deus foi provendo. Aí, eu terminei o doutorado, o mestrado, são 2 anos. Eu precisei pedir uma prorrogação de prazo para concluir. Eu fiquei 6 meses a mais. Só que prorroga-se o prazo, mas a bolsa de fomento do governo não prorroga. Então, tinha que ser economias, ajuda dos meus pais. Mas Deus foi tão bom que um professor... Eu falei, professor, vou precisar pedir prorrogação. Aí ele conversou com outro professor do outro laboratório, acho que alguns meses, 3, eu acho. Ele me deu um auxílio de custo. Ó, isso aqui é para você se organizar um pouquinho mais, para você estar quase terminando, para você terminar. Que maneiro. Ele não tinha obrigação nenhuma. Caramba. E era de um projeto particular que ele conseguiu para eu ficar ali mais um tempo. Que legal. Entrei no doutorado. Aí, não consegui bolsa de cara. Fiquei, acho que uns 5 meses, talvez. Mas calma. Você Não. entrou no doutorado. Deixa eu terminar. Não, antes disso. Se você não contar uma história, o pastor Ayrton vai ficar extremamente chateado com você. Verdade, é isso. Não Porque todo lugar que ela vai, o pastor Ayrton lembra dela e conta esse testemunho. Então conta esse pedaço. Aí, só para encerrar o da provisão. Aí, entrei sem bolsa. E aí, com ajuda, né, fui conseguindo conciliar e depois consegui a bolsa. E aí, consegui me manter. Só que o doutorado, eu demorei um pouco mais para... Precisei pedir prorrogação também. Pandemia no meio do caminho, atrasou também os planos. Pesquisa é uma coisa que a gente planeja, mas nem sempre acontece do jeito que... Quase nunca. Quase nunca, né? Acontece do jeito que é. E aí eu vi uma provisão de Deus, assim, de uma maneira inexplicável. Minha bolsa de fomento estava para acabar, que seriam para completar, quando completasse os 4 anos. Estava para acabar. Eu já não estava com as coisas todas encaminhadas para conseguir acabar no período. E aí estava naquele dilema. Eu vou ter que falar com o meu orientador para poder... Que eu vou ter que pedir prorrogação. E isso já era ruim, que você já tem que... Olha, não vou terminar, preciso de mais tempo, que você tem que preencher a documentação, enviar o programa para ser aceito ou não. Antes de eu falar com ele, ele me chamou, Mariane, preciso falar com você, vem na minha sala. Tem um projeto aí, que tem uma bolsa é um projeto financiado pela faculdade, mas para uma empresa, e eu pensei em você para entrar nesse projeto. E aí mas só que olha só, ele vai ter uma duração um pouco maior. Então, você vai ter que adiar um pouco a sua defesa. Caraca, hein? Como uma luva. Poxa, professor. Eu Que não queria, mas... Que pena, não é mesmo? Vou aceitar a sua... E assim, Já que você está insistindo tanto... não foi algo que eu corri atrás, que eu busquei, que eu falei. As coisas assim, foram surgindo, Deus foi provendo à medida que... os problemas. Exatamente. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que vocês faziam para namorar no meio desse tiroteio todo? Então, ela, durante a graduação dela, ela ficava... Não, porque eu pergunto, porque as pessoas geralmente dizem que é incompatível o namoro com estudo. Ainda mais com... mestrado, ou você estuda ou você namora. Inicialmente a gente se via só final de semana, né? A gente, basicamente, a gente fazia o IBM junto, então a gente se via segunda e quarta. Isso era legal. Isso já era bom. Né? Mas era um momento de aula, mas só de estarem juntos já era bom. Mas... E maneiro. fim de semana, eu ficava
perto da PUC durante a semana e ela ficava em Seropédica ou perto da FRJ. Dois extremos. E aí, no fim de semana, a gente vinha pra casa, eu ia pra casa dela no sábado e tal, e domingo a gente estava na igreja, depois do culto a gente ia também. A gente não saía muito com os nossos amigos, isso era até uma reclamação deles, né? Que a gente quase Mas a não gente ia era nada. duro também, né? É. Então é Não complicado. tinha dinheiro. Perdão, amigos. A gente quase não saía com eles, mas é porque a gente não tinha como dar conta de tudo. A mãe dela cobrava. Era uma fase. E a mãe dela cobrava que ela estivesse em casa, porque ela ficava a semana inteira fora de casa. Porque assim, eu tinha que dividir o tempo, né? Eu passava a semana inteira, de segunda a sexta, chegava em casa na segunda e quarta só pra dormir, pra sair no dia seguinte pra voltar pra, nem vi pra os faculdade. pais. Aquela fase que os pais falam que é de hotel, né? Chega pra dormir e sai pra trabalhar e estudar. E aí, assim, eu tinha que dividir o tempo, né? Pra fazer mas as coisas da parabéns, igreja. Vocês tinham um objetivo. Tem muita Sim. gente que desiste no processo. É. Vocês não desistiram, nem um do outro, Sim. e nem muito menos E dos nem do planos. processo, exatamente. Dos planos de vocês, de formação e tudo mais. Parabéns. Caramba, Pois é. total, Não muita é? força. Mas eu acredito que isso é muito pela nossa experiência do início do namoro. Porque como a gente colocou diante de Deus o nosso namoro, a gente orou, a gente buscou a Deus uma resposta de que se isso fosse da vontade dele pra gente que iniciasse, toda vez que vinha dificuldades, a gente lembrava da lembrava promessa, né? do que a gente tinha vivido A com gente Deus. tá vivendo um caminho, né? É. Tem um caminho a ser percorrido, não vão A gente ficar não- apavorados. né? Não pode dizer assim que é fácil. Nossa, sempre não é. você tava com a fé lá nas alturas, com muita fé que ia dar tudo certo. Momentos muito difíceis, vários de retiro, a gente, né, de joelho no chão, ali orando, clamando ao Senhor. Mas como eu falei lá no início, né, Deus ele sempre dava essas palavras de ânimo. Eu quero que vocês continuem me obedecendo e seguindo aquilo que eu colocar para vocês fazerem, que eu estou cuidando e as coisas vão acontecer. Glória a E Deus. você teve muito perrengue nesse processo? Paulo? Perrengue é meu nome, Perrengue fala. é meu sobrenome. Eu comecei a fazer graduação na PUC, né? Eu consegui bolsa 100% para lá, né? Não sou rico, muito pelo contrário. Graduação é pouco caro. E consegui a bolsa 100% pelo ProUni, né? Um milagre de Deus já aí, porque... Tem que pagar? Não, ProUni? Não, o ProUni não. Pelo- O ProUni é o programa do governo que dá a bolsa. Dá, mas aí você não tem que ir. Não é o não FIES, porque o FIES, Não, quando o FIES forma, tem era que o pagar. O financiamento, ProUni, não. financiamento. O que aconteceu comigo foi, eu passei para 3 universidades. Passei para PUC, passei para Rural, para Matemática na Rural, e passei para Tecnologia em Polímeros na UESO, né? Que não existe mais, hoje é o UERJ. Na época que eu fiz o vestibular, era 2009, que foi a época que mudou o Enem. Que todas as universidades iam aceitar o Enem como o método de entrar na universidade. Sim, eu lembro disso. E isso foi um caos para quem estava estudando para o vestibular, que a gente foi no meio do ano e a gente já estava estudando tudo planejado para as provas dos outros vestibulares. E aí, nesse contexto, você já, como você não conhece a prova, mesmo que você faça para vestibular, você não conhece a prova, mudou a prova, mudou tudo. E aí, o que você faz? Então, a gente, se virou, né? Eu não estudava num pré-vestibular tão caro, eu estudava num pré-vestibular barato, porque meus pais não tinham condição. Minha avó dividia com a minha mãe para pagar a mensalidade. E eu passei para o ESO, foi o primeiro lugar que eu vi que passei, me inscrevi e fui. Já tinha feito o trote, já estava na semana de aula. E aí, um dia eu tinha me inscrito eu queria fazer engenharia química. Só que eu não consegui, falei, vou para a opção que me dá. Vou para o ESO fazer Onde você cabe. Eu não tinha visto que eu tinha passado para matemática na Rural. Eu simplesmente, isso na verdade ela que viu depois, né? Já tinha Mas você não queria também, então. Mas enfim, se eu tivesse passado só para isso, teria sido mais um lucro. E aí, eu tava na primeira semana de aula na UESO, teve aula de física, e quando você sai daquele ritmo de pré-vestibular, você tá no gás de estudo, né? Você tem a mania de estudar. Então, nesse dia eu tava na Lan House conversando com ela, que eu ia pra Lan House todo dia à noite pra conversar com ela. E aí eu fui abrir o e-mail para ver se o professor tinha mandado o material da aula de física. Quando eu abri o e-mail, estava dizendo lá que eu tinha passado para engenharia química na PUC, porque eu me inscrevi no ProUni e não fui aceito na primeira chamada. Eu pensei, é ProUni, é questão de bolsa, eles não vão fazer outra chamada. Não passou ninguém, não vai me chamar. Essa foi a minha cabeça, eu não sabia nem como funcionava. Eu só me inscrevi porque falei, é uma oportunidade, vou me inscrever. E aí, quando eu abri o e-mail, estava lá dizendo que eu passei e eu tinha até o dia seguinte para poder levar todos os documentos. Sendo que ele viu à noite, né? Exatamente, era um dia à noite. Eu
corri para conseguir todos os documentos que eu conseguia naquele dia. Fui com a minha mãe no outro dia na PUC para levar os documentos. Ainda tinha faltado alguns documentos que eu tinha que pegar na escola e eu não tinha conseguido. Aí a moça lá falou, não, se a escola mandar um fax pra gente... Né? Fax. Você vê como que eu tô idoso. Pré-histórico, né? Se a escola mandar um fax com o diploma, com as coisas, a gente consegue fazer tal. Não é você que tá idoso, cara. São as faculdades que usam coisas velhas. É verdade. Faculdade é sinistro. Vai, continua. E aí isso, 2010, né? E olha que o fax já é uma... É um bagulho velho, já tem muito tempo. Tá, Pois mas graças a Deus pelo fax. Imagina se você tivesse que tivesse trazer fax. o documento Exato. na Podia mão. perder, né? Não, mas nessa época já tinha e-mail. A faculdade só não teria Mas o aí e-mail. teria que ir no cartório, fazer tudo fazer pra poder firma. mandar. Exato. E aí o fax eu acho que era uma forma mais fácil de ser o verídico. A escola quer mandar direto, então ele fala, se a escola mandar um fax, a gente consegue fazer a sua matrícula. Aí no outro dia, no mesmo dia eu liguei pra escola, aí conversei com a coordenadora, aí ela falou, não sei se consigo e tal. Aí minha mãe pegou o telefone, implorou pra ela lá, aí eles mandaram, consegui a vaga, uma bolsa 100%, uma das melhores universidades do Brasil. Com certeza. E, tipo, a mensalidade na época era R$4.000, eu nunca conseguiria pagar isso. Pô, caramba. E fiz a minha graduação inteira lá, com a ajuda de custo da própria universidade, porque Olha eles aí. têm um programa lá para alunos de baixa renda, que se você não tem condição de se manter, eles te dão vale transporte e te deixam comendo bandejão de graça, 2 refeições, no almoço e na Olha janta. aí que benção. Caramba. E aí eu fiquei lá durante 6 anos, assim, sendo... Com a bolsa. com a bolsa 100%, com o auxílio deles, né? E minha mãe e meu pai, né, me davam alguma coisa ainda para eu poder me manter. E aí, durante um tempo, eu tive que ficar por lá, pela PUC, porque era impossível. 3 horas de viagem Campo todo Grande, dia. Gávea. 3 horas de viagem para ir, 3 horas de viagem para voltar, era impossível. Nos primeiros períodos, eu saía 11 horas da noite da PUC, porque eu ficava na biblioteca estudando. Chegava em casa meia-noite, 4 horas da manhã, estava acordando para poder Voltar. estar 7 horas da Voltar, manhã para ter aula. E aí, assim, foi... A PUC aqui. É na Gávea. Gávea, aqui Gávea. perto da E gente. você morando lá. Lá em Campo Grande. Pertinho. Pertinho. bem perto. Cara, Por isso que ele ficava para estudar até as 11, porque se ele Se eu fosse viesse pra quando casa, acabasse a aula eu não às ia conseguir 5, estudar. ele ia chegar morto, não ia estudar. Eu ia gastar umas 3, 4 horas para chegar em casa. Aí você usou uma estratégia inteligente. Ele ficava lá até tarde, aí voltava com menos trânsito. ruía um pouco o osso, mas... Era o que dava Mas para era fazer. o que dava. Era o que dava. E aí, eu me lembro que no primeiro dia de aula, eu conheci uma menina que morava em Bangu. A primeira pessoa que eu falei na faculdade, ela morava em Bangu. E aí ela começou a me dar carona, né? Então, só que ainda assim, mesmo dando carona, pô, eu tinha que ir pra Bangu para poder pegar carona. Porque Bangu é metade do caminho. O Bangu é bem Bangu é mais bem perto, perto. De Já Bangu andou lá ainda bastante, uns ainda tem o 25, caminho. 30 quilômetros. Tem uns 20 quilômetros. né? Pô, por aí, pô. Pra ver como Campo Grande é É longe. longe, pô. E aí, eu ia no começo dos primeiros períodos, nos primeiros 2 períodos, eu ia com Pegava ela de manhã, carona. pegava carona. Só que aí depois eu falei com a minha mãe, falei, mãe, é impossível, minhas notas nunca vão melhorar se eu continuar fazendo isso, porque eu vou estar sempre cansado, não vou conseguir estudar. E aí eu tinha a pensão do meu pai, minha mãe falou, então essa pensão vai ficar com você, era a pensão meu e dos meus 2 irmãos. Ela falou, a pensão vai ficar com você, você vai pagar aluguel e eu me viro com o resto. Então eu ficava lá, né, pagava aluguel numa comunidade que tem ali perto da PUC e ficava 15 minutos da PUC, né, andando. Então era Você passou a morar pertinho da faculdade. e assim, foi nítido. Nesse período que eu comecei a morar lá, minhas notas melhoraram muito. Não tem como. Melhorou? Melhoraram muito. É, porque se fosse Você ganhou 3 tempo. horas pra ir, Ganhei 3 muito horas tempo. pra voltar, Você- São 6 horas de... De sono. de sono, de descanso. estudo. Exatamente. E o seu rendimento para estudar melhora muito. E Você arrumou um quarto lá, nessa comunidade perto? eu Ele juntei dividia com uma alguns kitnet amigos, com a os gente amigos lá. alugou uma kitnet. Ah, que legal. E porque, assim, a PUC, ela... Não sei se hoje ainda tá assim, mas na época que eu tava lá, acho que de 50% a 60% da comunidade PUC era bolsista. Então, eu conhecia muitos bolsistas de ProUni, da própria Bolsa PUC, conhecia muitas pessoas. Sim. E aí um morava em Brás de Pina, outro morava em Nilópolis. E para todo mundo era ruim. Tudo Era a mesma pertinho. coisa. Todo mundo Tudo lugar no mesmo pertinho. barco.
Brad todo Pitt, mundo era ruim. um dia para chegar. Então, a gente se juntou e alugou Vamos resolver os kitnet, nossos problemas. Pois é. e começamos lá. E aí, né, nesse período estudando, né, como eu falei que eu fui iludido, no começo, quando eu entrei, eu pensei que eu ia sair de lá empregado. 2012 teve um concurso, eu entrei em 2010. 2012 teve um concurso da Petrobras que chamou 70 engenheiros. Falei, pô, tô bem pra caramba. Vou fazer o meu. Quando for a minha vez, vou. E aí eu tava estudando essa expectativa. Nesse período saiu o programa Ciências Sem Fronteiras. E aí, o programa Ciências Sem Fronteiras, para quem não conhece, era um programa que o governo bancava para você ir estudar numa universidade do exterior. Intercâmbio zona. E ficava um ano lá, tudo pago pelo governo. Depois você voltava e terminava a faculdade aqui. Você ficava estudando na universidade lá, cursava disciplinas. Quando voltava, você aproveitava as disciplinas. Ou não aproveitava, né? Dependia muito da coordenação do curso. Mas você, né, tinha essa experiência de estudar numa universidade americana e tal. Sim. E, obviamente, eu não queria perder essa oportunidade. Então, eu não tive base em inglês antes, porque meus pais não podiam pagar inglês para mim. Comecei a estudar inglês quando eu entrei na PUC. E aí, eu comecei a estudar inglês, fiz aula particular com a irmã de um dos garotos que morava comigo. Ela era professora de inglês, ela começou a dar aula particular pra gente. Aí, fui fazer o TOEFL. Não passei, por poucos pontos. Aí, falei, não, vou fazer outro. Que nessa época o governo ainda disponibilizava um TOEFL gratuito para você fazer. Pô, maneiro, hein? E aí eu falei, não, vou fazer outro, vou pagar para fazer outro. Aí fiz o outro, não passei. Todos os meus amigos foram pro intercâmbio e eu não fui. Ai. Foi a época frustrada dele, todo mundo tá Ai, que aí, dolorido. menos eu. Meu Deus. Era onde que você tava tentando Para os Estados Unidos. Já tinha uma faculdade específica? Não, eu escolhia um grupo de universidades e aí Onde tivesse vaga, onde né? tivesse Eles vaga, onde alocavam. fosse Rolava um colocava. sorteio lá, você caía em alguma delas. E às vezes nem caía nesse conjunto de faculdade que você escolheu, né? Era o que estava disponível. Mas você tá indo para os Estados Unidos de graça, né? Com tudo pago, moradia paga, o dinheiro para tu viver um mês, né? Vários amigos viajavam, muitas pessoas infelizmente aproveitaram mal nesse programa. E aí depois eu entendi que passou um ano, eu fiz um desses TOEFLs gratuitos de novo, né? Passou um ano, fui fazer. Eu consegui a nota que eu precisava um ano anterior, sendo que eu não estava estudando inglês. E aí eu entendi que Deus não queria que eu fosse, porque se eu fosse, alguma coisa aconteceria lá. Porque eu fiquei um ano sem estudar e eu consegui a nota que eu precisava um ano anterior que eu estava estudando muito. Então eu entendi que Deus não queria que eu fosse. No momento, a gente não entende o que Deus vai fazer. Passou um ano e eu entendi o que Deus estava falando comigo. E nesse mesmo período eu continuei trabalhando na igreja, fazendo as coisas na obra de Deus. E, enfim, chegou a época de fazer estágio. Todos os amigos estavam conseguindo estágio e eu não. Até que um dia uma amiga falou, pô, eu tinha me inscrito para um programa de estágio numa empresa. E aí uma conhecida falou, poxa, consegui a vaga nessa empresa. E aí, tipo, não é que eu fiquei triste por ela. Eu fiquei triste com inveja dela. Eu fiquei triste porque eu tinha me inscrito e não tinha conseguido. E ela tinha conseguido. E, tipo, eu queria estar vivenciando aquilo também. Uhum. E aí eu me lembro que no dia seguinte, de manhã, eu me ajoelhei, comecei a orar. Sabe aquelas orações reclamando com Deus? Pô, todo mundo consegue, eu não consigo, me esforço, não consigo nada. E aí eu terminei de orar, abri a Bíblia e Deus, não me lembro exatamente o texto, mas Deus falou comigo que não era pela minha força, que Ele faria de acordo com a vontade dEle no tempo dEle. Quando eu acabei de ler a Bíblia, eu peguei o meu celular, não sei se foi o celular ou se foi o computador, que eu abri o meu e-mail e tinha uma convocação para ir fazer um processo seletivo na Transpetro. E aí esse foi o estágio que eu consegui, que eu fui, e foi o estágio que eu achei que eu não ia passar na entrevista. Falei, eu saí, ela perguntou, e aí, como foi a entrevista? Eu falei, cara, não faço ideia, acho Ele que eu não falou, vou é uma passar. área Vai que eu dar não, nada, não. é uma área que eu Acho não que eu não vou domino passar. muito. Tinha umas perguntas que eu respondi, tentei fazer o melhor, mas acho que não. Ih, esse aí não vai dar. Aí onde ele entrou. E aí eu entrei. Aí fiquei 6 meses no estágio, fui me formar. Perto de me formar é aquela dúvida, né? Pô, o que vai acontecer no meu futuro?
Pô, vou me formar, vou ter emprego, quero casar. E aí, o que eu faço? E aí eu me lembro que nessa mesma época, a pastora Ana Paula foi pregar num congresso de mulheres lá em Campo Grande, na Estrada do Pré, na época. E ela começou a falar sobre um texto que Jesus estava falando com os discípulos que vocês conhecem as estações, vocês sabem quando que vai dar que vai dar a colheita, mas eu estou dizendo para você que vocês já podem colher. Alguma coisa assim, parafraseando o texto, não me lembro exatamente. É um texto em João. E ela estava ministrando a respeito de que, às vezes, a gente pensa que entende dos processos, às vezes a gente pensa que entende que quando vai acontecer tal coisa, como vai acontecer, mas Deus está dizendo que pode ser agora, pode ser quando Ele mandar que vai acontecer. Não é quando eu quero, como eu quero, é quando Ele quer que vai acontecer. E falei, pô, tomei essa palavra pra mim, falei, pô, Deus está falando comigo, tô orando, tô orando pra Deus, pra saber qual vai ser o meu destino. Deus me dá essa palavra, pô. Tu não era nem pra estar ali, que era um congresso de mulher. Exato. Ele falou, Deus tá falando comigo. Amanhã vai vir a proposta de emprego. Aí não veio. E me formei início de 2016. Como ela tinha dito, eu iniciei o mestrado porque não tinha emprego, não tinha previsão de nada disso, não passava nos processos seletivos. Então, me inscrevi no mestrado na própria PUC, só que não tinha bolsa. Logo no começo eu tranquei, porque não dava para me manter. Não tinha como me manter indo para a PUC era muito caro. E aí, mais um milagre aconteceu que eu me inscrevi para o processo seletivo da UERJ e da Rural. E da UFRJ. Da UFRJ eu não passei. E passei para a UERJ e para a Rural. Fui pro primeiro dia na UERJ, porque era que ia começar antes. Falei, já vou. Não tinha bolsa na UERJ, mas tinha promessa de ter bolsa. E aí, no dia que eu fui, no primeiro dia na UERJ, eu recebi a mensagem, um e-mail me ligaram da Rural, dizendo que eu tinha conseguido, que eu tinha passado em terceiro lugar, e que antes tinham 2 bolsas, mas eles conseguiram uma bolsa na reitoria. Então, eu teria uma bolsa. Olha que benção. Caramba. E aí, eu fui para Rural, comecei o mestrado lá, e fiquei 1 ano. Só que a gente sempre acha que, tá tudo bem, a gente fica tranquilão, né? E aí você começa a relaxar. A vida com Deus já não fica mais a mesma, porque você vai, né, se acomoda nas coisas da vida. Tem uma rotina que vai acontecendo. E aí, em 2017, né, que foi quando eu entrei na Rural, no final do ano, eu reprovei uma disciplina. Eu já tinha reprovado disciplina na graduação, mas no mestrado, essa disciplina que eu reprovei, não foi muito justa a reprovação, porque o professor reprovou 60% da turma. Caramba. E era uma turma de mestrado, e todas as notas das outras matérias, que não eram matérias fáceis, todo mundo tinha tirado nota 1. Eu mesmo tinha tirado nota alta nas outras 2 matérias, eu fazia 3 matérias. Tinha tirado nota alta nas outras 2 matérias e reprovei nessa matéria. E o professor saiu do programa por falta de produtividade, nesse mesmo período. Enfim, tentei correr atrás, não deu certo. Fiquei reprovado, né? Foi no primeiro período. Fiquei reprovado, perdi a bolsa, porque você não podia ficar reprovado. Exato. Perdi a bolsa. E aí você já começa a criticar Deus de novo, né? Começa a não ver mais luz no fim do túnel. E essa época era uma época muito difícil, porque o meu irmão estava desempregado, o meu pai estava desempregado, minha mãe estava desempregada. Caramba. E aí tu perde a bolsa. E eu perdi a bolsa. E você não tinha emprego, você estava estudando. Exato. E aí o que faz? Aí Deus colocou uns amigos muito abençoados na minha vida, que eu dividi a casa com eles, né? Um era amigo dela já de muito tempo, e eles falaram, não, a gente mantém o aluguel, você só paga as contas, né? Paga contas de luz e água, que era mais barato. Ela me ajudava um pouco com dinheiro e eu ia. E eu dava aula particular. Dei aula particular para o filho de alguns irmãos da igreja. E aí, o que eu fazia? Na semana, eu dava aula particular na segunda-feira, na terça, e ia para aula. E era o dinheiro que eu tinha para viver a semana, né? Se eu dei aula, eu tenho dinheiro para ir. Tinha alguma coisinha. Se eu não dei aula, não tenho dinheiro. Teve uma semana que eu não dei aula. E aí eu falei, não vou. Eu vou mandar e-mail para os professores para falar que eu não vou. E recebi uma resposta meio mal criada do meu orientador.
E eu tava querendo ir para o UFRJ, porque eu falei, cara, eu fiz isso, eu acho que eu consigo a nota para passar para o UFRJ, e a UFRJ era mais conceituada, o curso de pós-graduação. Então eu queria ir para lá, porque eu falei, se é para ficar sem bolsa aqui e ficar sem bolsa lá, pelo menos vou ficar sem bolsa num lugar melhor. E aí, só que ela falando, cara, você precisa terminar, você não pode começar o negócio e parar. Aí eu falei, pô, mas tá ruim. E eu falei, vamos orar. Comecei a orar. E aí teve um congresso aqui na Tijuca, congresso de jovens, que tinha uma sala de oração aqui, por algum andar aqui, era em cima. E aí quando a gente desceu, nessa sala de oração, pedi para Deus uma resposta do que eu precisava fazer. E quando a gente desceu, pediram para orar um pelos outros. Eu orei com um irmão que eu acho que é de Caxias. Ele não me conhecia, não sabia nada da minha história, não sabia nada que eu tinha pedido a Deus. Ele falou comigo tudo aquilo que eu tinha orado na sala de oração. E aí, a partir desse momento, eu tomei a decisão de ir para o UFRJ. E aí, eu fui para o UFRJ, fui com o pensamento de, pô, não vou ter bolsa, então tá tranquilo. Não tem bolsa, mas pelo menos vou estar num lugar que sentindo é melhor. O direcionamento de Deus, tá tudo certo. No primeiro mês, surgiu uma oportunidade de bolsa de projeto. Eu não conheci o professor. Uma professora que tinha sido minha professora na PUC, que estava na UFRJ, ela falou, pô, fala com ele. Eu queria que ela fosse minha orientadora, porque ela tinha sido minha orientadora de TCC. Ela falou, não, pô, fala com ele é legal e tal. Fui conversar com ele, ele achou que eu encaixava no projeto. Que maneiro. Um mês depois, eu já estava com uma bolsa na UFRJ. Caramba. Um ano depois, essa bolsa aumentou muito, mais de 100% a bolsa aumentou. Uau. E eu ainda consegui uma bolsa de fomento da CAPES. Então, eu fiquei com 2 bolsas no mestrado. Olha aí que beleza. Ganhando o que nenhum aluno de mestrado ganha. Aí foi aí, E aí foi que a gente noivou. Achando que ia ficar tudo bem rápido. Exato. E aí, beleza. Terminando o mestrado, o meu orientador falou assim, pô, foi no período que estava estourando a pandemia, a gente já estava para ir para casa, né, porque a gente morava na UFRJ, né, na vila lá, e a gente estava para voltar para casa, porque tinha estourado a pandemia, tava bem ruim, a gente não podia continuar lá. E o meu orientador fez uma reunião comigo e falou, preciso que você defenda, porque surgiu uma bolsa, aconteceu uma coisa aqui que não acontece, porque na UFRJ tem 2 programas de pós-graduação em engenharia química e 2 muito bons. O que eu sou, ele é um pouco inferior ao outro, né, que é o da COP. Eu estava da escola de química. Só que são os mesmos professores, basicamente. E ele falou, o nosso programa teve mais bolsas do que o outro programa. Isso nunca acontece. Então, surgiu uma bolsa para você pegar. Então, você precisa defender logo. Então, nunca escrevi tão rápido na minha vida. Escrevi, sei lá, em 1 mês a dissertação. E defendi, consegui a bolsa. Só que, nesse mesmo tempo que eu estava escrevendo para defender, eu recebi uma mensagem da coordenadora de que o projeto tinha sido cancelado, então não ia ter mais a outra bolsa do projeto. Aí você pensa, poxa, noivei, ia casar, tava tudo ok para fazer, tudo se encaixando. E aí o que acontece? Perde a bolsa. Perde a bolsa. A bolsa maior. A bolsa maior, não era a bolsa menor. Era eu perdi mais de 50% do meu salário. Caiu para menos da metade o orçamento mensal. E aí eu falei, pô, que aumentar diminuiu, não vou ter como casar, mas depois que a turbulência passa, você enxerga a provisão de Deus. Essa bolsa eu já ia perder. Uhum. E surgiu uma bolsa que eu não teria. Se não fosse a oportunidade, ele ficaria sem nenhuma, né? Eu ia ficar o período da pandemia toda sem um centavo. Zeradaço. E Deus deu essa provisão. Óbvio que no quando você está passando, você não enxerga nada disso. Uhum. Você só enxerga depois. Mas aí, né, já contei muita história. E nesse período de pandemia foi bem pesado, porque aconteceu isso com ele, né, da bolsa. E aí eu tava nesse projeto que o professor tinha falado antes, né, que me chamou para participar, já no final, mas faltava poucos meses ainda. Aí eu tava, falta poucos meses, vai acabar. E aí eu recebo um e-mail falando assim, olha, Mariane, a sua bolsa vai até o mês que vem. A partir do mês que vem, não tem mais a bolsa. Caramba. Aí eu conversei com uma professora, que agora é professora lá, que também estava nesse projeto. Ela falou, Mari, eu também recebi o mesmo e-mail. Não sei o que aconteceu, provavelmente a pandemia devem ter bloqueado, né, o dinheiro desse projeto por conta da pandemia. Falei, Deus. Aí você bate aquilo ali, eu comecei a orar.
E as Aí pessoas achavam que eu não queria casar. As pessoas achando que a gente não queria casar rápido. Aí, meu orientador, a gente ficou sabendo, né? Falei com ele, ele falou assim, olha, eu vou ver o que eu consigo. Aí ele conseguiu, com outro coordenador do outro laboratório que tem mais projetos, 1 mês a mais para eu ter como me organizar. Então, assim, seria o mês que vem, então tem mais um para frente para me organizar, para estender a bolsa, para não ficar sem nada. E aí eu orando, Jesus, mesmo numa pandemia, o que eu faço? Lembra da outra vez que o professor vem aqui na minha sala para eu abro o WhatsApp, um grupo com o nome de projeto tal, tal, tal. Te colocaram num grupo de Que WhatsApp. projeto é esse? Tô Aí eu sabendo olhei de as nada, ninguém falava pessoas, comigo. aí vem o professor, que não é o meu orientador. Olha, vocês devem estar se perguntando por que Foram adicionados. que nesse vocês grupo. foram adicionadas nesse grupo. Eu vou marcar uma reunião amanhã para falar sobre os assuntos do projeto e tudo mais. Marcou a reunião. Simplesmente um projeto que tinha sido submetido, sei lá quantos anos antes, porque é burocrático esse processo Sim, de sim, você sim. submeter um projeto, sair, Sai aceitar orçamento, pá. e tudo mais. É muito burocrático, Com demora. certeza. E eu lembro que quando esse projeto foi colocado, né, enviado, tinha muita gente. Assim, da minha parte que trabalha com modelagem numérica, tinha um grupo, não só eu, tinha outras pessoas. Eu fui a pessoa que ele botou ali. E aí eu achei, meu orientador me indicou para aquela vaga. Quando ele marcou a reunião para falar, explicar do projeto, o que era, que eu nem sabia o que era o projeto, meu orientador estava na reunião, ele viu que eu estava, ele mandou o WhatsApp. E Mariane, que legal, que bacana, você está nesse projeto também? Nem Não o foi orientador ele que me dela sabia. indicou. Aham, não foi ele. Eu tenho para mim que quem me indicou foi esse outro professor, o segundo, que é coordenador de projeto, que eu trabalhei com ele no projeto anterior. Uhum. E não era meu orientador, não tinha tanto vínculo, mas assim, outra provisão de Deus, que eu não fui atrás, estava perto de ficar sem nada, Você não sabia que não ia- sabia, meu orientador não sabia quem tinha me indicado. Mas Deus sabia. Só Deus sabia. E Deus sabia. Lógico. Qual é a expectativa de término do seu... O meu pós-doutorado? É. O pós-doutorado, estamos na bolsa. A bolsa vai até ano que vem, se não renovar. Se renovar, eu posso continuar. Porque o pós-doc, você vai pedindo renovação. O máximo dele é 5 anos. Eu entrei tem 2 anos Nesse e... inteirinho a NASA pode te chamar? Não. Eu posso, se tiver, por exemplo, um concurso, eu posso pausar, porque o Quando eu digo pós-doutorado... a NASA é um trabalho, um pneu. É porque é como se fosse um contrato. Se eu surgir uma oportunidade de um concurso que a gente fica olhando, estudando, ou alguma empresa, eu posso pedir encerramento, sair do projeto, finalizar o pós-doutorado, vou ganhar um certificado pelo tempo que eu fiquei, porque é como se fosse realmente eles chamam de estágio de pós-doutorado, né? Ou um trabalho de pesquisa que você está vinculado à universidade, Mas pra mas você, não mas- é CLT. Para você, no momento, é melhor que você continue. É. Até eu conseguir um aí você definitivo, é conclui. melhor que eu continue. Você tem mais quanto tempo de bolsa, de curso? De pós? Eu posso... Pós-doutorado? Eu posso pedir até 2027, que o máximo são 5 anos. Tem gente que fica mais, mas assim, pelo... Tá, e quando Normalmente você, quando é isso. você sai daí, qual é a expectativa? Você é absorvido por alguma empresa? A minha expectativa é não ficar até o final. A minha expectativa é concurso. É porque o pós-doutorado ele não é, É. uma formação. Isso, não é uma Não formação a mais. É como se você estivesse prestando um serviço para aquele grupo de pesquisa mesmo. Sim. Ah, tá. Entendeu? Entendi. O máximo é o doutorado. O pós-doutorado não é um grau acima. É uma prestação de serviço durante um período Isso. e você é Só que é remunerado uma- por isso. É uma especialização, uma coisa que você vai lá naquele assunto e se Só que isso vai aprofunda. contar ponto no final. Vai, por exemplo, se eu faço um concurso, aí tem concurso que, tempo de pós-doutorado. Eu ganho uma pontuação por título ali. Entendi. Entendeu? Mas a minha ideia é ali, eu estou ali desenvolvendo pesquisa, não estou parada, estou recebendo por isso, prestando Qual é a área serviço para uma da empresa. pesquisa que você... Eu trabalho com modelagem numérica de concreto. Já ficou difícil. De concreto. Já Já ficou Então, Já Que é, ficou difícil. que é Fala aí. aplicada em... Fala aí o que você na faz. construção. Tá. Construção. Por exemplo, no meu mestrado eu trabalhei com uma melhor maneira de se construir, por exemplo, uma estrutura de concreto massa, que são estruturas grandes que você trabalha com alto volume de concreto, por exemplo, barragem. Uma ponte? Aí eu simulei uma fundação, mas poderia ser outras coisas, então eu desenvolvi um programa computacional, que é um algoritmo genético, para achar a solução ótima da maneira de construir tal tipo de construção, por exemplo. Entendi. Então, Solução você tem... ótima inclui valores, né? E estrutura mesmo. Isso, aí então Tudo minimiza custo e reduz fissuração. Essa é uma área. Ou você pega uma estrutura, um tipo de concreto, aquilo ali vai ter fissuração, não vai? Reproduzir ensaios que são feitos em laboratório, com essa parte de modelagem numérica que eu trabalho. Maneiro.
Caramba. Futuro. Olha para frente, o que, é que vocês estão vendo? Ministerialmente e profissionalmente. Profissionalmente, estou orando aí, né, e pedindo a Deus para ajudar a abrir porta, né, de emprego fixo, né? Porque, assim, essa vida de acadêmica é muito ingrata porque é muito incerta, muito instável, como vocês viram pelo nosso... Né? É uma montanha-russa. Agora você está num projeto que está pagando ok, tá legal, aí a bolsa é até... Você tem uma perspectiva, mas... Há possibilidade de você não se aproveitar dentro daquilo que você faz, que você aprendeu? Há possibilidade disso acontecer? Existe. Infelizmente, aqui no Brasil, a maioria das vagas para pesquisadores são relacionadas à universidade. São poucas as instituições que você vai ser só pesquisador, mas existe. Mas são muito poucas. Então, e as vagas são pequenas, né? Abre um concurso, é uma vaga, 2 vagas. Ou seja, para que eu vou gastar parte da minha vida num investimento brutal desse? Pois é. Se no final eu fico à mercê como qualquer outro. É isso aí. Infelizmente, é essa a perspectiva. Mas não é verdade? Você É fica isso. tão à mercê, todo capacitado, com pós-graduação, não sei o que lá, não sei o que lá, e você está tão desempregado quanto o outro, que não tem nada. Sim. Mas aí os olhos internacionais estão ligados nessas mentes que se destacam aí. E aí que o Brasil perde. Porque né, o cara tá lá, ralando. Tá, mas aí existe meios de você se propagar? O caminho natural de geralmente quem está nessa área de pesquisa é ser professor universitário. Né? A maioria faz nesse sentido. Hoje, a gente vê um fluxo em algumas áreas, por exemplo, foi o que aconteceu comigo, algumas áreas, né, a área de óleo e gás, principalmente, é uma área que tem investido mais em pesquisa. Porque o Brasil tem uma lei que obriga a empresas grandes, né, pegar 1% da renda e aplicar em pesquisa e desenvolvimento em universidades e em algumas outras empresas que vai fazer projeto de pesquisa e desenvolvimento. Você conseguiu, finalmente, entrar na Petrobras? Não, na Petrobras não. Mas... na Petrobras não, mas... Mas tá no caminho, né? No caminho de Emaús. Tô bem. A Petrobras é uma no meio das possibilidades, né? Então, depois dessa turbulência toda, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar com o que eu estava fazendo no doutorado, numa empresa. Era exatamente a mesma coisa. Tipo, eu olhei para a vaga e a vaga estava escrito assim, a descrição meu nome. do que eu faço. Tava exatamente tudo que eu fazia. E você era foi pra absorvido. vaga. E aí foi o processo seletivo mais rápido que eu fiz na vida. Em uma semana eu estava contratado. Que benção. E numa fase Uma roupa que tava... sob medida. Você olhou e falou, pra mim. E numa fase que estava muito apertada, que bem ele estava complicado. assim, bem para baixo lá, sem perspectiva. Tava tendo crise de ansiedade, muitas coisas sem perspectiva. E Deus direcionou para que isso acontecesse. Que benção. Que benção. Eu vejo... Lógico, Deus tem planos em tudo isso. Até porque vocês estão falando desse plano de Deus lá de trás até Estão agora. contando em detalhes esse Não é caminho, essa verdade? jornada. E quem sabe os projetos de Deus, ele já acendeu alguma luzinha nesse sentido de mostrar, porque vocês estão acumulando conhecimento. Sim. Não é verdade? Experiência. E experiência e tudo mais. E por outro lado também estão crescendo espiritualmente, relacionamento com Deus. Sim. E isso vai desembocar onde? Ministerialmente, a gente não sabe ao certo o que Deus quer pra gente. A gente sabe que Deus quer nos usar na área de ensino, na área de trato com pessoas. Hoje eu voltei, depois de muitos anos, voltei a trabalhar com os adolescentes no louvor do adolescente. Que legal. Então, estou fazendo um trabalho não só de louvor, mas de tentar incentivá-los a estudar mais a palavra, de buscar, de fazer devocional, de acompanhá-los mais de perto. Então, a gente sabe que Deus, desde sempre, nos usou para isso, né? Tanto para ensinar, né, em EBD, como eu faço hoje e ela faz também, quanto para tratar aconselhando, né? Muitas pessoas chegam para a gente para pedir conselho, e a gente trabalha com isso. Só que aonde Deus vai nos levar com isso? A gente não sabe. Aonde ele quiser. A gente está disponível. Aí vem o versículo. Veio o texto. Exato. O versículo que vocês citaram aqui no início da nossa conversa. João 3,8. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso é literal? Para vocês Pra tem gente, sido, né? né? gente Pra tem gente sido. tem sido. Porque foi literalmente assim, Deus tirando o controle, como eu falei, por mais que a gente, tem uma perspectiva daqui, 2 anos, 3 anos. Aí chega lá, não dá. E aí Deus vai guiando, mas mostrando que ele está no processo.
mostrando que ele está no processo. Então, assim, tem sido um momento de dependência de Deus. Eu sei que no momento eu estou no caminho certo, que Deus me colocou aqui. Vários momentos de crise, né? Crise, de dificuldade que a gente passou. Por exemplo, eu, como o pastor falou, sou formada em matemática. Eu fui fazer um mestrado em engenharia civil. Então, me tirou da zona do conforto. Porque por mais que eu trabalhe com aplicação matemática, com modelagem, várias matérias que eu tive que fazer, eu tive dificuldade porque eu não fiz uma graduação em engenharia civil. Então, não tinha todas as bases de quem fez. Você estava em outro idioma da matemática. Exatamente. Então, assim, o medo da reprovação inclui perder bolsa, que foi o que aconteceu com ele. A pressão toda, aí a pressão do inglês. Aí no mestrado eu tinha que conseguir ler o artigo, mas meu inglês é muito básico. Então eu ficava lá com o tradutor, você conseguir ler um artigo. Complicadão. Hoje ela tem 2 professores franceses, 2 orientadores franceses que ela conversa em inglês com eles, só porque eles não falam português. Olha aí. E foi algo que, assim, Glória a Deus. assim, e não é porque Mariane conseguiu porque ela é boa. Não, foi uma coisa que eu olhava assim, não gosto de inglês. Porque eu tinha muita dificuldade. Eu não sabia. E no início do mestrado, o professor falou assim, olha, vai ter uma palestra tal do professor tal que está visitando aqui a Universidade Brasileira, todos têm que ir. Eu fui para a palestra, toda em inglês. Todo mundo entendendo inglês, perguntando inglês. E eu e um amigo meu só nadando ali. Eu entendi, sei lá, 3%, 5% da palestra, porque eu li alguma coisa do slide. O resto eu não sabia. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Literalmente, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus foi me ajudando, catando aqui, catando ali. E como ele falou, né, no doutorado, a proposta que eu desenvolvi com meus orientadores envolviam pesquisadores franceses. Eu não falo francês. Eles não falam português. Eu tinha que me comunicar em inglês. Então, assim, com toda a dificuldade, eu olho para trás e falo, eu nunca sonhei com isso aqui. Eu nunca projetei fazer um doutorado. Você não desejou trilhar esse caminho? Sabe, foi algo que Deus realmente foi guiando. Assim, a graduação, teve dúvida de escolher? Não, porque eu sempre gostei de dar aula. Então, fazer matemática estava ali nos meus planos. Tranquilo, Foi tranquilo. Aí a gente até ouve, né? Mas você é professora, vai ficar pobre? Quando eu fui fazer matemática, eu até ouvi isso. E aí Deus foi colocando as coisas e foi nos dando ferramentas e nos capacitando para trilhar caminhos que a gente não imaginava. Aquilo do que Deus faz mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Amém. Então, assim, Deus realmente ele vai guiando, mas quando a nossa vida está realmente colocada no altar e quando a gente sabe que a gente deposita nele a nossa confiança. Tem valido a pena? Exato. Vale a pena. Vale a pena. Tem valido a pena. A gente Muito. passa dificuldade, a gente... Não é fácil. Olha de fora, conseguiu fazer... Só Deus sabe as dificuldades. E aí, é mais um testemunho. No meio do caminho, em 2019, eu descobri uma doença autoimune. Pouca gente sabe disso. No auge do... Vai acabar a bolsa, né? No 2019, o auge do vai acabar Finalzinho. muita coisa. Né? Vai acabar que em 2020, início, começou a pandemia. Começou a loucura. E aí, ali que implanta o pilar. Meu cabelo cai. Começou a cair, mas meu cabelo já caía muito por estresse, rotina muito louca. E aí começaram a aparecer umas falhas. Eu falei, deixa pra ir. Quando eu tiver tempo, eu vou no médico. Minha mãe tinha visto que ela é cabeleireira. Não fui. Depois eu fui repartir o cabelo e vi mais uma falha. Eu falei, peraí, tá acontecendo algum problema. Grande, né? Tá aumentando. Marquei uma consulta achando que eu ia lá, ia tomar uma vitamina, ia passar uma loçãozinha. Eu saio de lá com a médica, chamando outra médica para ajudar ela a ver. Olha, você tem que fazer uma biópsia. Você tem que investigar porque isso é sério. E aí, meu cabelo cai... É o meu corpo atingindo o meu próprio cabelo. Onde ele cai, não nasce mais. Caramba. E aí você imagina uma mulher com o auge de todas as preocupações, eu posso ficar careca. Mais essa. Daqui a pouco tá aparecendo falha no meu cabelo. Caramba. E aí eu comecei a orar. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. E aí volta o testemunho que ele falou, porque no início da graduação também, em 2019, eu na sala de estudos, estudando cálculo... E aí, minha vista começou a ficar embaçada. Como se tivesse um véu, um pano. Embaçado. E eu, o que está acontecendo? Oftalmo. Graças a Deus, eu estava com um plano, por causa do serviço do meu pai. Fiz vários exames. Eu não sei o nome técnico, mas foi uma hemorragia parcial que eu tive. Caramba. E aí minha mãe, mas tem procedimento, alguma coisa para fazer? Ela falou, vocês têm que agradecer que ela não ficou cega. Que não foi total. Porque se fosse, ela ficaria cega. Da vista direita. E aí, nisso, investigação. Fui oncologista, fui
Pra ver se tinha algum problema, porque assim como estourou a veia, poderia dar algum tipo de trombose em algum outro lugar, em outra parte do corpo, né? Sim. E aí, nada. Todos os exames que eu fiz, nenhum deu nada. Pra entender o porquê da doença. E eu orando, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu olhava no espelho, tava um negócio lá. Aos pouquinhos, até eu retornar na médica, depois de toda a bateria de exame que eu fiz, foi diminuindo. Tomei o exame, fiz o exame com contraste, que passei Sim, mal, sim. termo de autorização para fazer o exame, né? Para ver realmente o laudo. Quando eu voltei à médica, ué, mas qual era a vista mesmo que você tinha? Era direita ou era esquerda? Olha, milagre. Fez nas duas, não tinha nada. Não tinha mais nada. Graças a Glória Deus. Isso foi lá no início da graduação, que foi quando eu comecei o seminário também fazendo IBM. E aí na formatura do IBM eu contei isso, o pastor Ayrton estava lá. Então ele gravou, e aí quando eu vou que ele me vê, Deus curou a vista da Mariane. Foi algo que Deus fez. Amém. E aí voltou 2019, apareceu esse problema no cabelo. E aí eu falei, Deus, o Senhor me curou lá atrás. Se eu tenho poder, o Senhor pode me curar. Agora também disso. Orei. Fiz a biópsia. Se confirmou o diagnóstico da doença. Não tenho medicamento específico para a doença. Eu tomava a mesma medicação que quem tem lúpus, que é uma doença autoimune, também toma, mas não é específica. É para tentar modular meu sistema imunológico para ele parar de atacar e não progredir muito. E aí, com isso, a médica falou assim, olha, você tem que tratar porque realmente é irreversível. Então, a palavra do médico era irreversível. Aí eu falei com ela, com toda a educação, eu falei assim, eu sei, vou fazer minha parte, eu sei que, né, o diagnóstico é esse, mas eu não posso deixar de pedir a Deus por um milagre, Ele pode fazer. E aí eu orei. Mas dessa vez, a resposta foi parecida com a resposta lá de Paulo, a minha graça te basta. Controlou a doença, né, algumas partes caíram um pouco mais, mas conseguiu controlar, escondo, continua lá. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus que me curou lá atrás. Amém. Amém. Continua sendo o mesmo Deus poderoso, bondoso, ainda que Ele pudesse fazer, Ele tivesse poder para fazer, não era propósito. Amém. Mas, assim, foram várias coisas que vão acontecendo ao longo do percurso que não é fácil. Mas vale a pena servir esse Deus. Glória a Deus. Vale a pena, né, perseverar até o fim. Entregar sua vida Entregar nas a mãos vida a dele e ele. deixar que ele o guie. Exatamente. Por isso que esse tem sido o nosso versículo. E principalmente para mim, ele sabe, eu amo esse versículo, porque eu posso não saber o dia de amanhã. A minha perspectiva é fazer uma prova de um concurso e conseguir uma vaga. Mas se eu não conseguir, o meu Deus continua sendo meu Deus e Ele não vai me abandonar. Amém. E enquanto eu faço isso, é a mensagem que Ele sempre colocou nos nossos corações. Eu não vou abandonar o meu Senhor para fazer outras coisas. Eu vou fazer as outras coisas enquanto eu sirvo ao Senhor. Amém. Essa tem sido a nossa motivação. Glória a Deus. Amém. Olha, que bênção ter vocês aqui. Com certeza. Foi um presente de Deus tê-los aqui. Amém. Uma alegria muito grande. Enriqueceu o podcast. Com certeza. Não poderíamos fechar essa série de ano de 2024 sem recebê-los aqui. Graças a Deus. Obrigada pelo convite. Amém, Muito que bom. vocês puderam atender. Poxa, Amém, que Lucas. bênção. Não, foi sensacional mesmo. Eu acho que essa jornada que vocês viveram é isso. Uma montanha-russa muito doida, né? Porque é esse caminho de dependência de graduação. Deus, né? Exatamente. De total dependência de Deus. Porque você, como diz o texto, você não sabe o que vai dar, para onde você vai ser levado. Exatamente. Sem Deus, imagina passar por toda essa turbulência sem Deus. Essa montanha-russa ia ter descarrilado. Com certeza. E Esse vocês? carrinho ia ter batido. E vocês se casaram, Casamos, Estamos graças estão a Deus. felizes. Graças a Muito Deus. Amém. Deus é bom. Agora de dois é melhor, né, irmão? Como diz a Bíblia, né? Muito Glória a melhor. Deus. Glória a Olha, Deus. que Jesus abençoe vocês. Amém, Parabéns pelas conquistas. Amém. Parabéns pela fidelidade ao Senhor. É isso aí. Parabéns por terem esperado um pelo outro e esperado no Senhor. Verdade. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue com a sua boa mão sobre a vida de vocês, ajudando-os e prosperando. E sabendo você que o Deus do Gersinho Isso, da e da Mariane é o nosso Deus. É isso Amém. aí. Glória É a o Deus. Deus que se manifesta, quer manifestar-se. É como diz o texto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Exatamente. E aí vem uma parte maravilhosa do texto, né? E aquele que me ama E aquele que me ama será amado. será amado pelo Pai, e eu, disse o Senhor Jesus, me manifestarei a ele. Amém. Amém? Aleluia. E eu acho que é isso que tem acontecido na vida de vocês. Com Jesus certeza. se manifestando. Né? Com Em certeza. todo o tempo, em Todo todo tempo. momento. Glória a Deus. Glória a Que Deus nos abençoe,
que esse testemunho lindo possa ficar guardado no seu coração. Compartilhe isso com outros jovens, com outros queridos que estão lutando assim como os nossos irmãos e que já alcançaram, amém, os seus objetivos. E eu tenho certeza que o que vier agora é coroa. Amém. Glória a Deus. Glória a Desde o Deus. começo já é coroa, né? Porque com o Senhor, mesmo diante das dificuldades, a Amém. gente sabe que a gente tem o principal. que é o Amém. Senhor. É isso Aleluia. aí. Que Deus nos abençoe. Até o próximo podcast em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus queridos. Amém. Deus abençoe.